pessoal, mais um podcast aqui com o Ricardo Andrade, né? Vamos falar sobre diversos assuntos, né, relacionados às obras. E mais uma vez eu trago aqui uma pessoa que eu considero meu irmão. Ele sabe que é meu irmão, a gente brinca assim, mas na verdade, isso é uma verdade, Rodrigo, você sabe muito bem disso. A gente se conheceu na graduação. Quando eu fui fazer o mestrado, você estava fazendo mestrado lá em Santa Catarina. E eu também quase fui para lá. Inclusive foi tão engraçado que quando chegou minha inscrição lá, você me ligou e falou: Zói, chegou aqui, eu vi sua foto aqui, pregada aqui com um grampeador. Eu falei, eu preguei para não perder a foto. E eu tive a chance de estudar lá, só que acabei estudando aqui na nossa região, em Goiás. Foi aprovado, né? Foi aprovado. Foi aprovado, né? Só que não fui, né? E eu acho que Deus escreve certo. Se eu tivesse ido, provavelmente eu não teria a família que eu tenho hoje, Rodrigo. Porque eu conheci a Cristiane um ano depois. Nesse período, né? Foi nesse período. Legal. Rodrigo, se apresente mais uma vez e eu vou complementar depois, que eu tenho certeza que vai esquecer alguma coisa, mas eu vou falar. Muito bem. Gratidão, Ricardo, aqui nesse podcast muito legal, o Mundo das Obras, né? Sempre nas redes sociais está aparecendo lá o podcast, sempre estou curtindo, sempre estou compartilhando aí com os colegas. Então, meu nome é Rodrigo Carvalho da Mata, eu sou da cidade de Goiânia, em Goiás, nascido e criado aqui, mas passei um tempo fora da cidade para estudar, né, Ricardo? No primeiro momento fui para Santa Catarina, o Ricardo falou desse histórico, isso já em 2004, hein? 2004. 21 anos atrás. Fui para Santa Catarina, para a Universidade Federal de Santa Catarina, lá comecei essa jornada com engenharia de estruturas, principalmente o foco nosso lá na Federal era modelagem, né, trabalhando com métodos e elementos finitos, e laboratório. Era um laboratório relativamente novo, com bastante equipamento, mas poucos operadores. Parte boa, nós operávamos. A gente aprendeu a operar os equipamentos, a instalar strong gauge, a configurar LVDT, transdutor de deslocamento, e foi uma experiência muito legal. Depois desse período, em 2004, fiquei até 2006, eu me matriculei em março de 2004 e defendi o mestrado em março de 2006, 2 anos certinho. Né? Voltei para Goiânia, né? Comecei a trabalhar com as obras em alvenaria estrutural. Depois fui para uma fábrica de pré-moldados aqui da cidade. Aí, Ricardo, foi interessante que um dia, sabe, eu estava um pouco assim desanimado, um sábado, sabe, o pessoal colocava a gente para trabalhar sábado, né? É normal. Obra, né? Às vezes assim, as pessoas acham que o início de carreira é tudo muito bom. Não, é difícil, a gente não chega sentando na janela, né? Eu trabalhava sábado, né? E eu ia no ônibus da empresa ainda, tinha essa ainda. Era aqueles condomínios lá de alvenaria estrutural? Não, esse era uma fábrica de pré-moldado. Ah, eu sei qual que é. Aí na fábrica de pré-moldado, aí aconteceu uma situação lá que eu fiquei muito triste. Eu me lembro que eu fui olhar no site lá sobre a USP São Carlos, né? Sobre o doutorado. E eu olhei o edital, né? Falei assim, nossa, que difícil, né? Prova, tudo, né? Aí, nunca vou me esquecer, foi na terça, quarta-feira, eu recebi um e-mail do professor Márcio Correia, que foi da minha banca de mestrado, né? Me perguntando, né, se eu teria disponibilidade para fazer doutorado na USP. Ele né? foi seu orientador ou não? Ele foi meu co-orientador. Entendi. Né? Foi o outro Márcio, que eles escreveram um livro de alvenaria estrutural, Márcio Ramalho e Márcio Correia. Quem foi na minha defesa foi o Márcio Correia, mas quem foi meu orientador do doutorado foi o Márcio Ramalho. E o professor doutor Humberto, só por curiosidade? O professor Humberto Roman, que foi o seu orientador, que ia ser meu orientador. Ele era lá do núcleo de tecnologia de alvenaria, lá da Federal de Santa Catarina, e também, ele só não teve na minha banca, mas eu sempre fui muito próximo dele, sempre ele me selecionou para o mestrado. Sou muito grato a ele. Não tive a chance de trabalhar com ele, mas sou eternamente grato a ele. Já aposentou, esses dias fui lá na Federal de Santa Catarina, a turma já aposentou tudo, né? Já nova geração, né? 21 anos atrás, né? Aí nesse momento ali de 2006, apareceu essa oportunidade. Eles me escreveram um e-mail, eu muito cismado, né, Ricardo? Nossa origem é a origem mais simples, né? Apesar que nossos pais não deixou a gente trabalhar como outras famílias precisavam, né? A gente ficou mais por conta de estudar, né? Deram oportunidade. Deram oportunidade. Eu comento que eu tenho muitos amigos, Rodrigo, assim,
hiper inteligente, que diploma não torna a pessoa, no diploma não torna a pessoa inteligente. Para mim, eu não sei se você concorda, para mim a pessoa que tem um diploma, eu considero todos os meus amigos inteligentes, só que o que não teve é porque teve que trabalhar muito cedo, não teve a oportunidade. É verdade. E nossos pais ralaram pra caramba, né, vou falar isso em linguajar assim mesmo, ralou pra caramba pra gente poder estudar. Exatamente. E é muito mais fácil estudar, eu sei que, assim, entre aspas, mas é muito mais fácil estudar do que trabalhar no sol quente. De fato. A minha carteira foi assinada a primeira vez, eu tinha 24 anos, cara. Então eu marco, né? Meu pai assinou a carteira dele com 12. Né? Então foi uma diferença, né? Porque naquele período, quando o professor me passou a mensagem, exatamente para a situação da gente ter nunca foi simples assim, apesar que a gente teve essas oportunidades de ficar só por conta de estudar, mas eu falei assim, cara, eu vou lá olhar, que história é essa? Você recebeu um e-mail, já está aprovado. Eu olhei no site agora, um pouquinho tempo atrás, e vi uma série de sinais, processos, né, ali para poder ser selecionado. Eu fui selecionado? Como assim? E eu fui lá, quando eu cheguei lá, eles já cadê seus documentos? Já vai fazer sua matrícula já, vamos pagar uma bolsa a mais para você se mudar. Isso foi mês de setembro de 2006. Resumindo, assim, para quem... O bom trabalho que você fez no mestrado, né? Que o mestrado é um trabalho, não é só estudar, é trabalho. É muito trabalho escrever, você trabalha. Laboratório. É dedicação exclusiva, laboratório e para pegar um resultado ali, às vezes você leva a noite toda. Eu já fiquei até 3 horas da manhã para pegar um resultado. Checor é um equipamento que identifica a intensidade de corrosão. E ele sempre falhava, aí se passava ali uns 5 minutos, na hora que estava chegando o resultado, erro, tinha que fazer de novo. Eu falava, não, brincadeira, deixa eu fazer carro, já saía até 3 horas da manhã, mas tinha carro já, graças a Deus. Mas o seu trabalho deu visibilidade, com certeza o seu co-orientador que te indicou falou da sua competência, já fez a sua propaganda e o outro já conhece ele e falou, esse rapaz é um trabalhador de pesquisa, trabalhador de desenvolver trabalhos, uma tese, que você já ia para uma tese. Então, com certeza, chegou lá, o cara falou, eu preciso de uma mão de obra sim. Eu me lembro que eu cheguei em setembro de 2006, né? Aí cheguei um avião, né? Porque trabalhava em obra, acordava 5 da manhã, né? Aí 7 horas estava na... Aí o que aconteceu? Que eu cheguei lá, eu chegava cedo, né? Aí esse meu orientador um dia falou assim, Rodrigo, cara, você tem 4 anos para fazer doutorado, que loucura é essa? Eu falei, não, é porque eu estava no ritmo já da obra e tal, mas foi bom, por quê? Aí eu consegui depositar a tese com 3 anos e meio, né? Aí fiquei naquele período ali, que eles ficam de correção, vai, volta, e defendi com 4 anos e meio, né? Até demorou bastante ali depois que eu entreguei a tese. Mas na USP, quando eu estive lá em São Carlos, o meu orientador nunca teve nenhum orientando que saiu para fora para fazer estágio de doutoramento, né, no exterior. E quando você foi para Portugal? Fui a Portugal, fiz aquele estágio também lá na Inglaterra, né, fui fazendo essa tarefa ali na Europa, né. Aí, o legal é que depois, né, o meu orientador, assim, tinha umas raivas dele, às vezes ficava nervoso, que a gente apertava ele demais, né. Aí ele falou, rapaz, olha, você estuda, resolve isso aí, porque o seu doutorado é uma linha no meu currículo, né? Eu ficava assim, até triste assim no início, mas é o jeito do cara. O cara foi militar, né? Estudou no ITA, o cara, né? Então ele tinha assim uma rigidez muito grande, apesar que ele, assim, no geral ele era muito gentil, o professor Márcio Ramalho. E o ITA, assim, não tem que falar, né? A própria instituição já fala o nível que ela é. Aí uma vez ele teve uma seleção na USP lá, e ele era professor associado. Aí o professor João Bento de Anai, que quem conhece o professor, quem lê literatura de concreto protendido, né, é uma referência que nós temos aqui no Brasil, e pontes, né, que a gente projeta pontes sempre para pegar o material do professor Anai. Aí o professor Anai aposentou e abriu essa vaga titular. Depois que eu tinha terminado o doutorado, o meu orientador, Rodrigo, cara, você foi meu único aluno que saiu do país, né? Traz aqui a documentação que eu vou precisar dela. Aí eu fui lá, entreguei e falei, professor, lembra que você falou que era essa linha é importante, agora essa linha é o título. Aí volta, né, Rodrigo? Ele ficou muito feliz e graças a Deus foi muito bom, né, assim, essa história. Aí depois desse período, Ricardo, em 2006, eu defendi em 2010, né, em agosto de 2010,
entrei no processo seletivo na PUC, né, da Pontifícia Universidade Final do ano você foi padrinho do meu casamento. Aí você casou, graças a Deus, já tem uns anos. Já tem uns anos. Então, nesse período aqui da universidade, na PUC, a gente está vendo um momento tão diferente, né, Ricardo, das pessoas parando de estudar. Então, já estou há 15 anos na universidade, mas desenvolvendo também, foi pós-graduações, né? Mas e na engenharia, né? Eu falei uma parte da academia, né? E na engenharia? A engenharia, você tocou num ponto que me chamou a atenção, Rodrigo, o pessoal está assistindo aqui o podcast. Na época que prestamos para o curso de engenharia, era muito... a concorrência era bastante concorrida, uma vez que você tinha poucas faculdades de engenharia. De fato. Então, por exemplo, em Goiás eu lembro de 3. O CG, que virou PUC, era o CG. Isso. O FG e a Uniana, que depois veio virar o EG. Então, beleza. De lá para cá, muitos cursos abriram. Que bom, mais opções. Só que, assim, se a gente for contar aqui, vai passar de 12. Mas o que eu tenho observado? Instituições, vou falar instituições que eu considero, assim, fortes. IF, Instituto Federal. Nós temos amigos lá que relatou para nós, você me contou, mas eu já estava sabendo disso, que está ofertado um número X de vagas, por exemplo, para engenharia civil, vamos falar da nossa área, engenharia civil, e que não está dando um número de concorrentes para essas vagas. Aí a pergunta, né, que eu fico pensando, por que o pessoal está afastando a engenharia civil? Porque será que é questão salarial? Óbvio, né, o pessoal interessado. Lá atrás, quando teve esse crescimento de curso de engenharia civil, o pessoal falava muito salário, gente que não tinha aptidão para fazer engenharia civil, porque você tem que ter aptidão, não é só falar, vou fazer engenharia civil, tem que gostar. Assim como gostar de direito, assim como gostar de outra, você tem que ter aquele feeling para fazer, senão você não vai ser feliz. E não tem, né? Ou seja, muitas pessoas fizeram e hoje não estão atuando na engenharia, e agora que tem vaga, né? E o pessoal não está procurando engenharia. Por que você acha que o pessoal não está procurando mais engenharia? Eu fiz essa pergunta também com alguns colegas nos Estados Unidos no ano passado. Porque lá no Tennessee, em Memphis, falando com alguns engenheiros lá, um trabalho que eu estava trabalhando lá, e perguntando assim sobre as universidades. E o cenário é igual. Está similar, nossa, aqui. Está igual. É interessante que quando a gente olha a busca das pessoas no estudo, eu olho alguns cursos que são base de um país, né? A engenharia, como eu estava muito envolvido em engenharia, meus olhos eram só engenharia. Então, em 2016, o ápice ali das matrículas, né? A PUC Goiás tinha 3.600 alunos matriculados na engenharia civil em 10 períodos. Eu lembro que eu vi um gráfico de matrículas, chegou o gráfico lá para cima. Tem um salto, né? Então ficou com um volume muito grande. Isso também foi visto no direito, isso também foi visto na contabilidade, a enfermagem, né? Isso foi observado, por isso que até que motivou a abertura de novas faculdades. E aí programas governamentais de financiamento, ProUni. Quando a gente olha assim a situação atual, que a gente olha a Universidade Federal de Goiás, né, nossos colegas lá, então o coordenador estava me falando que a partir do segundo semestre já tem processo seletivo para usar as vagas remanescentes. Antes, na época a gente fazia faculdade, aparecia essas vagas que a gente fazia processo de transferência, você fez, era lá no quarto e no quinto semestre por causa da evasão do cara que entrou na faculdade, mas não conseguiu passar na barreira de cálculo, né? Não conseguia... É a primeira barreira, né? Aquelas disciplinas de cálculo pesada, aí o pessoal saía aí abandonava e abria vaga onde? No quinto, no sexto período. Depois que passou ali equações diferenciais, cálculo 3, né? Cálculo 3. Aí passava dessa fase... Já raliava, né? Já raliava. Então, assim, era estatisticamente, até 2015, 2014, falava-se evasão de 50%. Hoje é maior, infelizmente, né? Então, aí sobrava vaga. Então, hoje, olhando mesmo para o Uni, universalizando o acesso e tal, a gente está observando essa sobra de vaga. Isso é bom? É bom demais. Mas por que é bom
porque acaba que as universidades têm uma chance, né, de ter profissionais um pouco mais bem selecionados. Vai ter bons profissionais, mas o problema é que esse interesse da juventude que está difícil. Vou dar um exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos lá, o cara, se ele faz graduação de engenharia ou se ele é um framer, que é aquele cara que executa aquelas estruturas de madeira pregada e tal, ele praticamente tem um valor salarial próximo. E aí eu achei interessante que eu trabalhei com um cara que ele morava num condomínio, num bairro que parece um condomínio de luxo aqui de Goiânia, né? Aí do lado da casa dele morava um engenheiro, que fiz amizade com ele. E ele era o quê? Ele era um mestre de obra. E o outro vizinho dele era um encarregado de framer. Então, ou seja, não há uma disparidade de ganhos muito grande. Então, essa igualdade de ganhos começa as pessoas acham, peraí, eu vou ficar tanto tempo na faculdade ou eu já vou empreender? Né? Aí o cara começa a empreender. Por isso é uma sociedade capitalista, eu acho que é natural isso. Acaba que, para a engenharia, começou a ser selecionado, e a gente vai falar sobre inspeção de pontes, né? Que aí na engenharia civil é uma parte muito especializada. Acaba que na engenharia a gente começa a ter profissionais especializados, mesmo formado básico. Entendi. Por quê? Porque o cara, na execução do serviço, ele começa a deter bons resultados. Eu vou dar um exemplo de outra profissão que eu fiquei um pouco assustado sobre salários. É por isso que a gente tem que fazer porque a juventude está olhando isso. A juventude não está olhando só o status de ser engenheiro, de ser enfermeiro, ele não está olhando só esse status, ele está olhando o status também do resultado financeiro. Então, essas oportunidades... reconhecimento de uma sociedade capitalista é dinheiro no bolso. É dinheiro no bolso, é um bom carro, dinheiro no bolso é um reconhecimento. Ter uma boa casa, né? O cara começa a se preocupar com essas aparências, né? Então, nesse cenário, até esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele falou, olha, eu tenho uma pessoa muito próxima que trabalha no hospital e o salário lá da chefe, da enfermeira-chefe, é R$ 3.800 por mês. misericórdia, muito baixo, a pessoa que formou... Tá, aí acontece, não, mas você não sabe. Ela trabalha aqui, aí ela trabalha em outro lugar e faz o home care e vai fazendo e ganha lá 10, 15 mil, vai juntando. Olha aí. Entendeu? Então que não é mais aquele... Não é só... A juventude tem que entender que não é só o título de sentar na janela do ônibus. Não tem mais. Eu tenho essa história, eu preciso trabalhar, eu preciso produzir e na medida que eu produzo muito, eu vou ter bons resultados. É por isso que esse formato seletista, né, do trabalho, né, esse formato seletista tem uma tendência muito grande de diminuir, até mesmo desses serviços mais rudimentares. Porque o cara entendendo que se eu presto serviço e ganho ali o dinheiro daquele serviço não acumulado no mês em hora, porque minha hora é barata demais no ajudante. Agora, esse mesmo ajudante trabalhando na hora que ele vende, na diária, na disponibilidade, no relacionamento dele, ele ganha mais. É o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Eles valorizam muito a questão da hora, mão de obra hora. Mão de obra hora. Eles valorizam. O nosso está começando agora a valorizar isso aí. Então, nesse cenário, discutindo essa situação, Ricardo, dos alunos que não estão na faculdade, acaba que a gente está tendenciando... Eu ouvi uma frase uma vez, o professor Alberto Vilela Shire. Conheço. O Shire, né? O Shire, uma vez, numa reunião dessas, de pró-reitoria, e com os professores, ele falou assim, ele falou para uma professora, e essa professora lá, essa pró-reitora, ficou assim, bem radicalizada e nervosa, assim, com ele, e ele muito frio e muito sereno, né? Shire é poeta, né? E ele falou assim, olha... A educação, o conhecimento, ele é elitista. Aí, que absurdo, não sei o que. Você não deixou eu terminar de falar. Não estou falando elitista de dinheiro, estou falando elitista de inteligência. Não adianta. A gente vai ter... o conhecimento de engenharia são para poucas pessoas. Poucas pessoas são inteligentes suficientes para fazer engenharia. Então, na época ele falou assim, eu sou do time de pegar a mensalidade, que na época eram uns R$500, e dobrar para 1.000,
para ver se a gente ter, em vez de a gente ter 320 vagas disponíveis, cair pela metade. Aí financeiramente a instituição funcionar. Uhum. E eu falei, rapaz, o Chay tem razão. Não estou falando do ponto de vista financeiro, porque do ponto de vista financeiro o pagamento limita as pessoas estudarem. Mas do ponto de vista intelectual é verdade. Não adianta a gente dar conhecimento para o pedreiro, para o mestre de obra, para ele ser engenheiro, que não, ele tem que ser pedreiro, ele tem que ser o mestre de obra. Não quero limitar ele ter um título, não quero limitar, porque se ele for intelectualmente capaz, ele vai ter esse título, mesmo que seja EAD, ele vai ter. Vai ter. Entendeu? Mas, entretanto, o relacionamento dele, o desenvolvimento de trabalho dele, muitas das vezes ele vai ser muito mais produtivo e financeiramente mais rentável naquela tarefa que ele fazia. De mestre de obra, por exemplo. Por isso, bem, quantos mestres recebem 20 pau por mês? Muitos. E quantos engenheiros ganham 5? Não, eu entendi, assim, que às vezes o pessoal pode estar assistindo um podcast e falando assim, então a pessoa não pode virar engenheiro, não tem que continuar mestre, pedreiro, engenheiro. Não é isso que você está falando. Você está falando o seguinte, que às vezes, assim, se eu estiver errado, você me corrija, que às vezes a pessoa pensa, eu quero ser engenheiro e vou ganhar um X, sonho com aquele salário. E não é verdade. Nós estamos no mercado, a gente sabe que não é verdade. O tanto de engenheiro que tem formado e que não consegue ganhar o mínimo do mínimo. O pessoal até brinca, mais um para dirigir Uber. Assim, já ouviu falar isso? O cara falou, você é o quê? Sou engenheiro. Então você logo é Uber, né? Que não vai arrumar emprego, vai entrar no carro do aplicativo e vai trabalhar. É isso que o pessoal fala no mundo da engenharia, tá? Mas eu entendi. E o pessoal, por exemplo, você comentou aí dos Estados Unidos, esses dias eu comentei. O pessoal foca muito não está focando mais, mas era questão da elite em ter um curso superior, aquele status de ter um DR antes do nome, ou então um Eng antes do nome. Então o pessoal procurava muito aquilo, mas aí não fazia com qualidade, primeiro ponto. Outra questão, procurava, não está aprendendo de forma correta, não tem um mercado, e às vezes está deixando de lado por exemplo, os cursos técnicos. Então a pessoa pode trabalhar, pode formar num curso técnico. Nosso país matou o curso técnico. Que o curso técnico, e era o quê? A pessoa atuava como técnico, um bom técnico é melhor que muitos engenheiros ruins. As escolas técnicas, né, Ricardo? Sumiram. As escolas técnicas. Aí virou os centros de ensino federal, Cefetes, e depois virou o IF. O IF, né, nós trabalhamos no IF há alguns anos, né? O Cefet, eu trabalhei Cefet depois. Chegou a trabalhar IF, Cefet. Eu entrei na época do IF. O IF, onde eu trabalhei, tinha curso de dança. Entendeu? Mudou. Que desvio é esse? Mudou aquela virou universidade, não é? Mudou aquele foco que indústria. Era muito técnico, indústria da construção, indústria mecânica, mercado técnico, assim, para diversificou geral. Pois bem, assim, transvertiu a ideia inicial, porque a universidade é para isso, universidade é para isso, para essa gama de formações distintas. Aí vamos para a filosofia, tem que ter o filósofo, tem que ter o dançarino, tem que ter a cultura, né? Assim como eu tenho que focar a indústria. Então isso é uma coisa que perdeu. Mas aí, Ricardo, que quando você falou assim, o Uber, né, isso me chocou no início. Eu lembro você escuta isso. Escuta menos agora, né? Porque a maioria dos meus alunos, assim, a gente vê os caras trabalhando. Ontem eu encontrei um ex-aluno, até Aruac, se ele estiver me assistindo aí, na porta da escola do meu filho e tal mais, né? E começou agora o filho dele na mesma escola. E ele, o professor, estou trabalhando demais. E ele estava no telefone ali, falando de material, bravo, não sei o quê. Estou trabalhando demais, graças a Deus, tal. Falei, tá vendo, cara, é um caminho, né? Você já está começando a engatar no caminho. Por quê? Porque, na verdade, essa situação que nós estamos falando da ausência de profissionais, principalmente estudando, isso vai refletir, Ricardo, isso vai chegar em nós. Nós vamos trabalhar tranquilamente até 80 anos, cara. Nós vamos preparar, a gente tem um relacionamento até de saúde, né, de estar treinando. Abraço pro professor Marcelo, né? Marcelo aí, que nosso professor personal professor aí, né? aí que nos auxilia aí nessa jornada, né, que a gente quer chegar nos 80 anos saudáveis. Por quê?
Esse gap que está tendo aqui de profissionais que não está formando, isso vai gerar muita oportunidade. Então, você que é engenheiro, que às vezes está, tá difícil, estou pouco tempo formado, cara, não desiste da profissão. Por quê, Ricardo? Porque vai faltar profissional. E aí, Vai voltar profissional. o profissional generalista que faz tudo, ele acaba não tendo boas oportunidades, apesar de ter oportunidade. Aí que você falou de valores. O profissional... Ricardo... O mercado... Eu te falo assim... O mercado do estágio, onde você estagiou, onde você trabalhou, onde você entrou no mercado, geralmente na engenharia, estou falando assim, o meu ponto de vista, geralmente na engenharia, te direciona para onde você vai atuar. Então, por exemplo, eu fui para a área da construção civil, edificação e domina essa questão. Você foi para a área de dimensionamento, de estruturas e acabou focando nesta etapa. Então, o que a gente está querendo falar aqui? Uma escolha, o caminho. Foi o caminho. Focou no caminho. Então, acabou sendo o estágio, a pessoa virou projetista porque foi estagiar no escritório de dimensionamento, virou um calculista, ou um projetista hidrossanitário, ou um projetista estrutural, ou execução e dimensionamento de pontes, que você domina muito bem, ou execução de edificações, né, construção civil. Então, o mercado acaba que direciona isso. Então, realmente, eu concordo com você que a pessoa, ela vai conseguir se especializar nisso aí, não vai, assim, claro que vai ter um mercado generalista, mas se ela se especializar, com certeza ela vai focar no mercado, ela vai ser referência naquele mercado. Eu estou precisando de um engenheiro disso, fulano de tal. Aí você, não, indica o outro. Exatamente. Então, aí você está querendo falar. Exatamente. Né? Concordo. Então, essa condição da especialidade é onde que eu chego de novo lá nos Estados Unidos. Vamos para lá para poder fazer alguns trabalhos lá de inspeção de edifícios, para leilões, para poder comprar ou não, obra que começa. Aí você fala, Rodrigo, mas eu não tenho profissional? Tem, generalista. Aí começa a necessidade do especialista, até nesse movimento que a gente está vendo aí dos Estados Unidos, de embate aí com imigrantes, indo embora o pessoal que está legal, ele começa a falar assim, cara, agora que é a nossa hora de oportunidade, porque vai faltar mão de obra. Aí está falando mão de obra do helper, que é aquele que faz tudo, né, o ajudante? Não, nós estamos falando do framer, nós estamos falando do plumb, que é o encanador, né, o eletricista, né, esses caras são especialistas. Olha só, nós estamos falando de construção civil, que aqui é rudimentar, né, para eles não, já está um cara especialista. Agora é o engenheiro civil, né? Na nossa formação a gente tem uma série de cadeiras lá de formação da hidráulica, da elétrica, uma parte de elétrica, das estruturas, das execuções. Aí eu vou falar aqui estruturas. Vamos começar estruturas aqui, que é onde que está o métier meu aqui, que se eu falar construção civil, você vai, Rodrigo, tem impermeabilização, tem a série, tem gestão. Vamos na estrutura. Vamos estrutura aqui, que eu sou convidado, você... eu estou aqui para escutar. Então, na estrutura, Rodrigo, quando eu fiz mestrado, e aí que a época até com o Humberto Roman foi conversar com você, que te selecionou, o foco, a gente foi estudar alvenaria estrutural. Quantas obras de alvenaria estrutural tinha em Goiânia? Pouquíssimas. Eu acabei de passar ali vendo um prédio de 22 andares aqui no setor Bueno, alvenaria estrutural, médio alto padrão. Antes era para quê? Era só predinho térreo mais 3, né? Alvenaria estrutural. Então, olha, vamos estudar alvenaria estrutural. Uma parte da engenharia de estruturas, né? Que a gente começa lá na isostática, teoria das estruturas, depois concreto 1, concreto 2, né? Aí, talvez o cara fazia ou não pontes que era opcional na época. Optativa. Hoje eu acho que não é mais não, acho que tem que fazer. Algumas universidades ainda são opcionais. A gente bateu muito na tecla para que isso fosse obrigatório. Essa questão de estrutura, né? É claro que você falou aí, a evolução que teve, né? A especialização que vai fazendo. Você chegou num ponto que eu acho bastante interessante. Aí você falou, a gente falou de estrutura, chegamos em pontes. Pontes é um assunto que chama a atenção nossa técnica, porque está em evidência. Muito bem. Infelizmente, pelas questões falhas de manutenção. Eu não vou falar executivas, não, vou falar manutenção, que executivas, claro que tem. Ué, Ricardo, uma ponte de 50 anos. Sem manutenção. Tem em operação. Ué,
Ela é sobrevivente, 50 anos. Rodrigo, por que o governo, o que você acha, a sua opinião, por que o governo, é um ponto crítico, né, a pessoa está assistindo, por que no Brasil o pessoal não investe, ou você acha que está investindo no pós-obra, nas manutenções? A nossa política, você vê, desde criança, você vê, eu vou construir isso, eu vou fazer, político sempre promete asfalto. Em Goiânia, um dos políticos mais famosos que fez, realmente fez, né? Todo mundo conhece o Íris Rezende, até quem não é de Goiás conhece ele. Ele era considerado o pai do asfalto, mas fez. Mas tirando o asfalto, vamos falar da estrutura pontes. Por que o pessoal não investe em infraestrutura e só investe para construir, para ganhar foto só e depois esquece? Por que o outro, vamos supor, eu sou num partido político totalmente diferente do seu, mas se você fez a ponte, eu entrei aqui, por que eu não vou cuidar da ponte que o Rodrigo desenvolveu? Eu não entendo isso, cara. Eu não consigo entender, por isso que eu não vou entrar na política. Eu não consigo entender, porque para você ter uma boa malha viária, malha estrutural, questão da construção civil, de obras, você tem que manter. A pessoa pensa, às vezes até a residência está mudando o conceito, né, de moradores de edificações, que é a minha área. A pessoa hoje compra a casa, já não tem aquele conceito mais, não, comprei a casa, traga uma coisa, liga para o engenheiro e tudo, que tem que ter a garantia 100%. Não funciona assim. A pessoa hoje compra uma casa e você tem que ter a manutenção na casa igual você está no seu carro. Eu não entendo nada de carro, mas você recebeu o manual? Recebeu. Lá fala que tem que trocar o óleo quantos mil quilômetros? Tantos mil. Por quê? Não sei, porque lá no manual fala que tem que trocar. E se você não trocar, o que pode acontecer? Fundir o motor. E você sabe que se fundir o motor porque não trocou óleo, a culpa é sua. Está acontecendo isso com as edificações, prédios, casas. Por que o governo, né? Por que acontece isso? Por que a legislação, o judiciário não vai atrás de um estado e tudo, falar, vocês são culpados? Resumindo, eu sou leigo no assunto. Para mim, a culpa foi de DENIT. E aí, eu estou errado? Na verdade, é o seguinte, é um mal de um país jovem. País jovem. Aí, vamos fazer o histórico das edificações, né? Quando aparece muita inspeção de prédio? Quando um prédio cai. Realmente. É ou não é? É. Então, caiu um prédio. Aí os síndicos... Muito, né? E os síndicos começam a ficar preocupados. Um caso famoso, né? O pessoal do prédio. Eu vou falar um prédio, você vai falar a ponte. Prédio, a gente tem aqui lá do Rio de Janeiro. Sérgio Nair. Qual que é? Palace 2. Palace 2. Palace 2. E detalhe. É a sua área, o Palace 2. O pessoal, usou areia do mar e tal. Não pode utilizar por causa do cloreto. Pessoal, ataca a armadura. Tá, mas não ataque de imediato, tá aquela forma cair, não. Aquilo lá foi falha estrutural. Sim. Estrutural, em que um dos pilares que tinha que resistir 480 toneladas, ele foi dimensionado para resistir somente 230 toneladas. O engenheiro perdeu o CREA, que foi o projetista. Mas não foi só a falha do projeto, foi uma falha generalizada. Aí começa. Falha generalizada e tudo, e chegou até no Sérgio Nair, que era o dono da construtora. Resumindo, o dono da construtora teve a culpa. Mas você pensa, quando você não escolhe bons profissionais. Eu estou construindo a casa, estou confiando no projeto que o calculista fez para mim. Caiu lá, o do Ricardo está na reta. Muito bem. Então, tem que se especializar, tem que preocupar. Pontes, está em alta. Eu te chamei aqui porque seu curso, você tem curso de pontes, né? O pessoal te procura muito e você está fazendo diversas inspeções. E você trouxe até equipamentos aqui para falar das inspeções. Então, eu estou achando muito interessante, porque o pessoal às vezes pensa que a engenharia civil é uma questão simples e não, envolve vidas. Você sabe falar quantas pessoas morreram nessa ponte estreita? Parece que foram 15 pessoas. 15 pessoas. Então, você já entrou no ponto fundamental, né? A gente tratou lá desses prédios, teve um prédio lá em Fortaleza que caiu. Edifício André. Foi uma manutenção inadequada, né? Profissional, tinha engenheiro registrado e tudo. E aí, eu comento muito com o pessoal o seguinte: a pessoa sai para o mercado, ela sai inexperiente, porque ela não tem, a faculdade não ensina a executar a obra. Por isso a importância de um estágio. Porque no estágio você vai ter contato com aquilo que você não tem contato na faculdade. Infelizmente, eu estou falando pela faculdade que eu fiz. Você não vê tudo na faculdade. Você chega no mercado e você vai ali complementar. Você fala, isso aqui, por isso que o professor ensinou lá. A falha que eu senti de alguns professores meus é te explicar realmente aquilo que ele estava ensinando e onde que eu ia utilizar na obra. Contextualizar, né? Essa contextualização. Mas isso acontece muito porque muitas vezes o professor é aquele professor que também não vivenciou um ambiente de obra. Foi aquele professor acadêmico. Isso acontece demais. O cara foi,
formou em engenharia, já entrou no mestrado, fez um doutorado e entrou na faculdade. Mas não teve a oportunidade de sentir aquele cheiro de pó ali, aquele barulho de serra da obra. Estou falando no caso de construção civil. E realmente um complementa o outro. Então o estágio é uma das matérias que eu julgo ser muito importante. E às vezes o pessoal não dá atenção. E é onde você entra no mercado de trabalho. De fato. Então, assim, tratando assim que o nosso país é jovem, né, as estruturas, a gente vai ver na década de 40 e 50, depois 60, um desenvolvimento das rodovias, né, a construção das rodovias, tanto Juscelino Kubitschek, né, esse desenvolvimento da malha viária do Brasil, as malhas federais, depois as malhas estaduais. Então você vê aí eu fiz um trabalho agora na BR-364, entre Goiás e Mato Grosso, e tem ponte da década de 50, ainda com trem tipo de 24 toneladas. Trem tipo, para quem está assistindo podcast aqui e não sabe o que é trem tipo, pessoal, se eu estiver errado, me corrija. O trem tipo é uma carga fictícia, que na época provavelmente considerava o veículo que apresentava o maior peso, vamos dizer assim, sobre a estrutura da época, em que você simula ele passando nos trechos ali da sua estrutura. Bem, com ações móveis. Né? Ações móveis. Isso é o trem tipo. Esse é o trem tipo. Então, assim, 24 toneladas na década de 50 e depois, a partir de 75, passou a 45 toneladas. Então tem distinção isso? Tem demais, né? A gente sabe o dimensionamento. Os nossos caminhões pesados, que você vê aí surgindo aí, esses Optium Primes aí, cada vez maior aí, né? Colocar o Optium Prime, vocês vêem nos caminhões aí, qual que é a carga deles? Segundo o Conatran, o veículo mais pesado em eixo seria de 25,5 toneladas por eixo tandem, que é aquele de 3, né? Sei. Eixo tandem. E esse veículo, no total, o peso bruto total chega a 74 toneladas. E o nosso tipo? Existe uma observação no Conatran de 90 toneladas em algumas rodovias, tá? Em algumas rodovias. Mas existem também aqueles caminhões canavieiros que aí dividem essas cargas de eixo e pode chegar a 120 toneladas, entendeu? Que é o máximo do máximo hoje. Aí a pergunta que você falou, mas da norma não é 45 toneladas? É 45 toneladas, mas é um veículo de 6 metros de comprimento. Entendi. Então o veículo lá de 74 toneladas, e são 3 eixos só. O veículo de 74 toneladas, eles são 9 eixos. Você então, divide mais. Então o pessoal às vezes fala assim, nossa, aquele caminhão tem mais eixo, tem mais peso. Não, melhor, pelo contrário. É melhor porque você está distribuindo a carga concentrada. Exatamente, é melhor. É melhor. Então, essa é a estratégia. Então, nesse trabalho que a gente está observando aqui da especialização do profissional, a gente entrou em evidência a partir de dezembro que foi um grande acidente, né? Passou até no Fantástico esses dias, vou colocar aqui, que foi o JK. A ponte JK, na divisa entre Estreito e Tocantins e Maranhão, exatamente, na cidade de Estreito, né? Então, Argainópolis, né? Argainópolis. Você chegou aí lá, Rodrigo? Você foi lá conhecer? Eu fiquei numa discussão com o consórcio que ganhou a licitação do projeto que está em execução, né? Essa então, a gente está conversando sobre a manutenção, a importância. A especialização do curso é um curso, o curso de pontes. Você vê somente ali, claro que eu te mencionei uma ponte, era opcional, então você tem uma turma aí de 35 alunos na época, somente uns 10 fizeram. Muito bem. Mas por que eu fiz? Já está, depois não ia fazer mais, então aproveitar e mandar ver. Ativo na época também. Vamos fazer logo porque eu não quero restrição no meu CREA. Quando você não faz pontes, você não pode, por exemplo, projetar. Nem executar. Nem executar? Nem executar. Eu pensava que executar podia. A execução... Não, então, mas eu fiz, então eu posso, mas tranquilo. Se você, por exemplo, na execução, você pode tirar a RT de execução de estruturas de concreto, mas você não aparece a opção de pontes. Ou seja, entendi. Eu não tenho um acervo técnico de pontes. Entendi. Entendeu? Não tem ali, né? Ele executou pontes, não tem. Não aparece. Só quem fez a matéria pontes. Exatamente. Agora, legal. Do projeto também não, né? Não sai. Não sai. Se eu tirar um RT de estrutura de concreto, beleza, posso tirar RT de estrutura de concreto. Se eu for fiscalizado, é exercício legal da profissão. Entendi. Entendeu? Porque você tem restrição no CREA daquilo. Então, nesse evento que ocorreu lá dessa ruptura da ponte, né? Que a gente viu
ficou em cena as falhas de manutenção das obras de arte especiais. E o DENIT começou a movimentar. O próprio Congresso Nacional começou a definir parâmetros de orçamento impositivo. Como tem orçamento impositivo para manutenção das rodovias, não tinha para as pontes. A gente fala pontes ou obras de arte especiais, Rodrigo? A nomenclatura de ponte, NBR 9452. Ponte é uma estrutura, né, uma obra que tem o objetivo de transpor obstáculo, água. Entendi. Isso é ponte. Quando não tem água, é passarela. Desculpa, é viaduto. Eu adiantei. E o terceiro item da passarela, quando só passa pessoas, é passarela. Independente se tem água ou se é vale, se é seco. Então o viaduto pode ser vale, seco, né? Ou pode ser uma rodovia. Artes especiais, entra não? Aí, obra de artes especiais engloba os três. Entendi, que pode passar o carro por cima, água por baixo. Não. Obra de arte especial é o nome dado para ponte, viaduto e passarela. Entendi. Entendeu? Entendi. Assim como tem a obra de arte corrente. O que é a obra de arte corrente? Bueiros. Bueiros. Então a ponte é uma arte especial. É obra de arte especial. Né? Então na NBR 9452 tem essa tratativa. Então por isso que eu falo assim nos cursos. Quando eu tenho dúvida se é ponte ou se é viaduto, eu chamo de obra de arte especial. É por isso que toda vez que eu vou identificar uma ponte, eu identifico como obra de arte especial. A NBR 9452. 9452. Vou colocar aqui, norma... né, para você que tem curiosidade, ler a norma. Eu sempre recomendo o pessoal ler norma, sabe, Rodrigo? Principalmente os engenheiros. Sempre que vai executar um serviço, tem dúvida, lê a norma. Uma coisa que eles não sabem, mas a maioria não sabe aqui. Pessoal, era muito difícil você ter acesso às normas. Muito bem. Você pesquisava no Google e tudo, era difícil achar norma e geralmente você não conseguia. Era somente o acesso pago. Ou desatualizado. Ou desatualizado. E hoje você consegue ter acesso, você faz seu cadastro no Confea, a BNT Catálogo lá Confea, entra com sua RNP, seu login, sua senha, você tem acesso a todas as normas. Pode baixar? Não baixa, aí paga. Mas você visualiza todas. Você assiste lá, você lê toda hora. Então antes eu comprava. Eu tenho normas compradas. Né? Era porque não achava. Target, né? Comprar na Target. Agora, depois dessa, acabou. Eu abro no tablet, abro no celular aqui. Dá uma lida e aí você já tem uma ideia daquilo que você está trabalhando e qual que é a nomenclatura. E é atualizado, né? Você vai pegar a norma informações atualizada. Técnicas. Né? E aí, Rodrigo, aí o pessoal, então, saiu, então, esse consórcio, esse orçamento, então, foi liberado, vamos dizer assim, entrou em estudo e o pessoal agora... Antes era somente BRs, GOs, asfalto. Agora entrou pontes. Aí o que acontece? Se você andar nas rodovias de concessão, olha o mercado. Preste atenção nesse mercado. Nas rodovias de concessionárias, se você sair viajando, quem viajou esse ano em concessionária, viu manutenção nas pontes. As concessionárias alarmou e começou a fazer as inspeções de pontes. Por quê? Por causa do acidente. Não. Aconteceu acidente, mas, por exemplo, isso aí vai acontecer em tudo porque ninguém quer que sobra mais, né, essa propaganda negativa. Mas se a concessionária, a ponte tá boa, tal, não vou dar manutenção. O que forçou ela a dar manutenção? Tem algum... O governo chegou e falou sim, a NTT. Eu quero a manutenção, cadê o relatório do engenheiro? Exatamente. Aí aqui, ó, a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, quando ela licita a rodovia federal, né, que sai do DENIT, vira concessão, a agência que administra é a NTT, não é mais o DENIT. O DENIT entrega. Aí a NTT começou, olha, nós queremos eu quero saber como é que tá as pontes. A concessionária é rápido, por quê? Porque é iniciativa privada. Pode perder a concessão. Aí eu fiz um contrato muito bom no Mato Grosso, que foi a Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso notificando a concessionária num trecho da MT-130 para poder apresentar a inspeção das pontes e as soluções das pontes a curto prazo. Aí fui fazer esse serviço de inspeção para poder fazer essa tarefa. Então, o que acontece? Nesse sentido das inspeções, apareceram essa demanda que foi do acidente e a demanda que é a inspeção das pontes. Né? Essa inspeção de pontes, pra você ter uma ideia, o DENIT, no primeiro levantamento que ocorreu, ele tinha 800 obras de arte que nota 1. O que é nota 1? É a nota crítica. Precisa de uma intervenção rápida.
Senão vai acontecer problema, igual aconteceu no Estreito. É a matriz curte lá em cima. Exatamente, o risco maior. Aí o que acontece? Foi recentemente feito um trabalho agora com o Ibracon, e essa semana aconteceu o primeiro evento lá no DENIT em Brasília, que eles colocaram um novo cenário. O cenário atual é de 400 pontes, análise crítica, nota 1, que precisa de intervenção. Aí você vai falar assim, Rodrigo, mas 400 pontes no Brasil desse tamanho, estou falando só de BRs. Só de BR. Mas vamos falar de orçamento? Ricardo, olha esse número. É um restauro de uma ponte, né? Olha esse número. Uma restauração simples do ProArt é um programa... Ó, pessoal, vamos aqui, ó. Quem é engenheiro conhece. Olha só, uma restauração simples do ProArt, pessoal, é um programa do DENIT, que já tem mais de 20 anos, né? O ProArt nasceu a partir de uma instrução normativa do DENIT chamada DENIT 010, que é sobre inspeção de pontes. Essa instrução do DENIT é que deu origem à NBR 9452. De quando? Entendeu? Que é essa instrução? 2004. 2004. Então, olha só, que deu origem à NBR 9452. Agora, até teve uma atualização de 2024 do DENIT 010, algumas particularidades. Em dezembro de 2024, olha a coincidência, no mês que caiu a ponte JK no Estreito, tá vendo? Então, nesse cenário, para vocês entenderem aqui, essa estratégia, essas 400 obras, pensando num ProArt mais simples, o que é o ProArt mais simples? É entrar numa ponte nota 3, não estou falando nota 1, fazer a manutenção dela de limpeza, tirar os pontos de oxidação, armadura exposta, fazer esse tratamento superficial, fissuras, trincas, pequenas fissuras, injeções simples, aplicar fazer o tratamento da junta de dilatação, fazer a junta da interface do encabeçamento, fazer a aplicação de pingadeiras de elastômero, fazer uma inspeção do aparelho de apoio, se tiver que levantar a ponte, é difícil. Entendi. Porque o pessoal que não entende, que o Rodrigo está falando é o seguinte, para quem, assim, se eu tiver razão, geralmente a ponte, um lado é rígido e a outra é móvel. Porque se ela fosse rígida nos dois, se movimentar ali, rachava todinho. Ela permite então, movimentação. Um lado é solto e a outra é fixa. Então, o apoio neoprene é como se fosse aquela borracha um aparelho de apoio. E aí, o que ele está falando, pessoal? Para trocar isso aqui, macaco hidráulico provavelmente, tira, coloca outro. Pronto, pessoal, trocou, deu a manutenção. Aí isso é caríssimo. O ProArt, ele não... Já quebrou, Rodrigo? Levantando assim a transversina. É transversina quebrar? Romper, né? Eu falo quebrar, romper. Já passei um susto. Saudoso mereciano escutar eu falando aqui quebrar, pra falar engenheiro não fala quebrar, fala romper, Ricardo. Faleceu. Faleceu. Né? Mas olha só, pessoal, então nesse cenário, para vocês entenderem, então essa maquiada na ponte. Mas quando você entra debaixo de uma ponte, Ricardo, que foi feito pro ProArt, dá gosto. Você fala assim, a ponte tem 40 anos de idade, mas depois que o cara fez essa manutenção, cara, ela tá nova. Rodrigo, uma pergunta. Por quê? Porque o concreto, olha só uma informação importante da engenharia de materiais, da sua área. Aquele ambiente que está a ponte, ele tem classe de agressividade ambiental branda. Então o concreto tem vida útil, a estrutura tem vida útil muito alta. Graças a Deus, por isso não cai muita ponte. Aí a pergunta né, assim, já que a gente está falando da manutenção, já tem elaborado ou não, ou a pessoal tem que buscar essa informação do checklist de uma ponte? Tem, sim. Que nós temos para edificações. NBR 9452. Lá fala quais etapas tem que verificar. Sim. Então, você segue o checklist e fala, pronto, exatamente, dei a revisão na ponte. Aí, assim, essa parte da inspeção de pontes, até esse conhecimento da NBR 9452, do DENIT 010, você vai ser capaz de entender e classificar qualitativamente, ou seja, dar nota, para poder identificar se é 1 ou se é 3, se é 2. Aí nesse caso... O mercado, só finalizando assim, você vai finalizar... Dinheiro. O dinheiro. Isso, dinheiro. Então, olha só, eu falei do serviço mais simples, que é o ProArt, né? O serviço mais simples ProArt é na média de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, vamos pegar 2 milhões, vamos jogar por baixo, que é só ProArt, estou falando nota 3, não estou falando em nota 1, não. 2 milhões vezes 400 pontos dá quantos bi? E aqui, 3, rapaz... 8 bi? Não, 2 milhões vezes 4, 2,5. 2 milhões vezes 400, dá quantos milhões? Olha aqui.
1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão, só para ponte. Ah, Rodrigo, mas isso aqui no orçamento federal, isso aqui é pouco dinheiro. Mas eu falei na situação mais simples. Nós temos um projeto em andamento, uma obra licitada no Rio, ali em Jataí, Goiás, acho que é Rio São Mateus, alguma coisa assim. Eu não sei o nome. Lá, para você ter uma ideia, a obra de restauração é de 12 milhões. Em quanto tempo? Então, 6 vezes mais. Então, assim, nós estamos falando assim de... Você jogou o mais simples. eu falei o mais simples, mas nessas nota 1, é nessa ordem de 10 a 20 milhões cada ponte. Entendi. Então, nós estamos falando do orçamento aí na ordem de 10 bi, 20 bilhões. Entendi. Rodrigo, se faz rápido? Não faz rápido. Intertita, ponte, A intervenção... a intervenção é 100%. A parte mais onerosa e difícil é qualquer projeto, cara. Ainda tem essa etapa de investigação ainda. Eu preciso entrar debaixo da ponte, eu preciso... Além da inspeção, olha a sequência executiva. Eu faço a inspeção, Identifica as identifico os manifestações. problemas, classifico, defino a nota. Qual que é o grau de velocidade, qual que é o grau de urgência, o GUT, né? o Qual que é GUT. a urgência que eu tenho que intervir? Tem que ser rápido. Beleza, então agora, o que eu tenho que fazer? É uma intervenção de PROARTE, só tratar as manifestações patológicas? É uma intervenção que precisa reforçar a ponte por causa da carga da época do dimensionamento? É uma intervenção que precisa alargar a ponte? Quantas pontes estreitas você passa na rodovia? Ou é uma intervenção imediata? Ou é intervenção imediata porque eu não posso nem parar a ponte. Eu já tenho que... A ponte é estreita, acontece muito. A ponte é estreita, ela tem manifestações patológicas graves. Precisa fazer uma intervenção e eu preciso fazer imediato, um reforço estrutural. Então eu preciso... Olha a etapa. Inspeção, defina aqui o procedimento de reabilitação. Na reabilitação indica o projeto de reforço estrutural, né? Às vezes, nessa reabilitação vai identificar que o estudo hidrológico da ponte não é suficiente mais, eu preciso levantar a ponte. Mudou, né? Aí, para quem não sabe, pessoal, estudo hidrológico é aquela, no caso de pontes, é aquela maior ocorrência de nível que subiu naquele determinado trecho, geralmente nos últimos 25 anos. 100 anos para ponte. 100 anos para ponte. Ponte 100 anos. 100 anos. 25 então, é drenagem. Aí o pessoal, se eu estiver errado, você me corrige, Rodrigo. Então, eu lembro quando eu fiz ponte, que foi muito tempo, que você colocaria ali, você colocava a viga, a parte inferior dela, a transversina, o limite mínimo aceitável era 1,5 metro. Isso. Isso ainda? Aqui na Goinfra, no estado de Goiás, 1,5 metro. No DENIT, 1 metro. 1 metro. 1 metro. Ou seja, o nosso está mais exigente. Aqui no estado de Goiás é mais exigente. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí se define o que é a altura da ponte. Né? Então, algumas situações você vai fazer uma reabilitação... É aquilo que acontece, o rio passou em cima da ponte. Aí tem situações que a gente vai falar assim, olha, infelizmente essa ponte tem que ser demolida, né? Ou deixa ela aí e vamos fazer uma outra por cima, né? Então, são casos aí que a inspeção de pontes que vai definir. Então, entenda que o que a gente está para ver nesses próximos anos, eu vou falar assim, próximos meses... Não, é a atualidade. Exatamente. Atual. É essa grande demanda de trabalho lá no trecho, lá na ponte. Resumindo, a gente foi lá, nos estudantes, é um mercado que está em alta para o engenheiro civil. Claro. De fato. Tanto eu vou falar com os mercados que estão em alta para a área da engenharia civil. Nós não tínhamos, quando nós formamos, Rodrigo, a palavra engenheiro diagnóstico. Não tinha. Hoje está em alta o engenheiro diagnóstico. Tanto para edificações, muita gente contrata diversos acidentes, você falou, prédios que caem, fachada, desplacamento. Então o pessoal aprendeu a elaborar um plano de manutenção. Eu participei recentemente de uma reunião, conseguimos fechar uma manutenção, né, com meu parceiro Rainer, né, ele deve estar assistindo aqui. São diversas torres e a manutenção em toda a fachada, que é um ponto crítico. Óbvio. Então, a gente está indo agora para pontes, é um mercado diagnóstico de pontes. Exatamente. Né? E pontes, você vai chegar, o pessoal ele trouxe equipamento aqui, vai entrar debaixo da ponte, vai usar as botas que vai até no joelho, porque tem cobra lá embaixo. Tem que usar tem essas coisas. Perneira. Né? Então, você vai passar o drone para lá, para cá, vai filmar. Tem termografia que você pode utilizar.
plataformas, né? Tem as plataformas que a gente coloca embaixo. Com relação à carbonatação, o que você tem feito? Tem feito ensaio? Sim, tem feito bastante. O pessoal tem cobrado. Inclusive no Mato Grosso, essa tarefa que eu fiz no Mato Grosso, eles pediram para fazer pelo menos 4 amostras, né, de carbonatação. Que vê a velocidade. Pessoal, para quem não sabe o que é carbonatação, vou colocar aqui. Nada mais é para ver se a estrutura que é concreto, que é um meio alcalino, se está deixando de ser alcalino. Por quê? Porque a ferragem, o concreto armado, né, Rodrigo, se eu estiver errado também me corrija, o concreto armado deu certo porque é um casamento perfeito em que a ferragem está no meio alcalino, em que protege ela, tem aquela camada passivadora que não se dissipa no meio alcalino e que protege o aço da corrosão. E quando perde quando sofre a carbonatação, que é a formação do carbonato de cálcio, que a gente vê aquelas famosas eflorescências, o aço pode começar a ter a corrosão. Tem corrosão, tem uma fissura, a fissura promove uma trinca, na hora que vê, sai reportagem no Fantástico. Viaduto, tal, senador lá de Brasília, cai. Caiu mesmo, né? Assim, eu estou falando aqui, mas caiu. Mas é isso, então você está fazendo esse tipo de trabalho nas pontes, são diversas pontes, e fala mais para nós, né? Aqui, ó, o pessoal, ele trouxe aqui, ó o drone dele. Eu vou pegar esse aqui, que esse aqui vale mais que meu carro. A grande sacada... Não, é bobagem, né? Já está mais acessível, né? A sacada é a forma de acesso, né? Tem situações que você consegue acessar facilmente a ponte e tem situação que não. Então, a visão do analista, do inspetor, ele tem que ter uma visão um pouco estratégica, olhando as características das fissuras, mas tem situações que você tem que chegar muito perto. Eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho agora que eu desci numa plataforma, né? Aí essa ponte, inclusive, está em reforço estrutural. Aí nessa plataforma eu tinha visto com o drone algumas fissuras que me preocupou. Aí quando eu desci na plataforma, cheguei perto, que eu media o tamanho da fissura, aí eu fiquei mais tranquilo, né? Mas assim, eu precisou evoluir, vi primeiro com o equipamento, né? A gente pega primeiro que esse tipo de equipamento aqui, esse aqui é um equipamento um pouco mais... Você foi lá com fissurômetro, pessoalmente? Exatamente. Consegui descer, mas pra você ter uma ideia, pessoal, pra vocês a plataforma que foi executada, que na verdade por conta da manutenção da ponte, a plataforma custa R$20 mil. É difícil de colocar, precisa de guindaste, precisa Munk, né, caminhão Munk, precisa talha. Falar a distância, né, dependendo de onde fica a ponte azul, não é só ponte, isso, né? Pra você ter uma ideia, a ponte era 30 km de estrada de chão, depois de 550 km de Goiânia. O custo para chegar até lá sai mais caro. Quando eles me pagam ajuda de custo, é R$2 mil o meu custo, só para ir e voltar. Então assim, gente, é um serviço local, não necessariamente a gente vai local bom. A gente anda com facão na mão, a gente anda com... Esquece, né, Rodrigo? Assim, eu vou falar a verdade. É um custo, né? Eu vou falar a verdade da nossa produção. Pessoal, se você procurou trabalhar... Pode ser projetista, tá? Na área de construção civil, engenharia civil e tal. Mas quando você vai para o campo, questão de diagnóstico... Cara, é onde está a obra. É onde está a obra. Já entrei em reservatório metálico, a gente faz o que for. Então, essas ferramentas... Entrar em bueiro. Em bueiro, andando. Em época de chuva, gente, misericórdia. Então, assim, 2 equipamentos que a gente tem usado, né? Esse aqui é um Mini 4 Pro. Normalmente eu uso mais para grandes alturas, quando tem pouco obstáculo, né? E esse aqui quando tem mais obstáculo. Por quê, Rodrigo? Qual tomate está brincando, Rodrigo? Não, nenhum. Ainda não pode, não. É muito caro, né? Mas esse aqui, por que esse aqui que é o lugar mais difícil? Porque ele tem proteção. Então, se eu bater lateral aqui, numa árvore, alguma coisa, normalmente ele não perde estabilidade e cai. Esse não, ele bate na... Apesar que tem um acessório que você coloca um protetor, mas ele não é tão robusto. Você olha pela asa, né? A asa desse aqui, ó, é rígida. Esse é bem flexível, até pelo tamanho, né? Estabilidade, qual que é melhor? Esse aqui ele é mais ágil, esse consegue voar até 60 km por hora, esse é 40 no máximo, né? Por quê? Esse basicamente, ele tem muito uma pegada para takes de filmagem mais dinâmico, né? Então esse não, esse é mais lento. Qual que seria a curiosidade para quem está olhando aqui os drones do Rodrigo, pessoal, né? Ou Vant. Esse aqui é como se fosse um virtual, é um óculos, pessoal, que o Rodrigo coloca. Esse funciona tanto para esse quanto para esse. Ele fica aqui controlando, ele é como se ele tivesse
pilotando o drone lá aqui dentro, né? É o First Personal View, né? Você está lá dentro dele. Exatamente, é o FPV. Você prefere esse ou esse aqui que é como controle no joystick? Essa ferramenta é melhor por causa do calor. Né? Então esse aqui você tem que estar num ambiente assim. Normalmente quando eu vou operar, eu sento, respiro, tomo água, coloco uma cadeira, pego no carro a cadeira. Você sempre leva alguém? Gente olhando, porque você fica sem referência. Sozinho fazendo uma cobra concentrada aqui. Uma cobra te pica. Entendeu? O ladrão, né, Rodrigo? Você tá lá, o cara fala agora. Exatamente. Perdeu, você tem que ter alguém junto. Você tem que ter alguém junto. Então, esse cara aqui, eu uso ele com muito cuidado, tem mais medo de perder do que esse. Porque a manutenção desse aqui é caríssima. Só que uma situação aqui até de tomada de imagem, né? Esse cara aqui, ele tem um gimbal vertical. Ele não tem horizontal. Esse aqui é vertical e horizontal. É vertical e horizontal. Esse é melhor. Então ele tem melhor imagem de tomada, principalmente no vento, essas coisas. Entendi. Então suas fotografias sempre ficarão... Esse aqui você tem que acertar o ponto da horizontal. Exatamente. Porque no vertical ele movimenta. Esse detalhe. E esse você consegue ajustar. Aí esse cara é mais móvel. Agora, se você perguntasse, Rodrigo, tem um melhor do que esse mais barato da DJI? Tem. O DJI Neo. Tá quanto? Ele é bem menorzinho. Hoje ele está na ordem de R$3.000. 3 mil? Esse está 14 mil. R$3.000? R$3.000. Não, passa o link aí depois. Ele é pequenininho. Pessoal, passa o link aí. Vamos colocar no Mercado Livre, na Amazon, né? Você quer também, não quer? Né? R$3.000. Esse cara aqui, esse de 3 mil, para você ter uma ideia, se ele cair lá no rio, se ele bater, você não vai sofrer 14. Concorda? Sim. E assim, você tem opcional de comprar essa máscara, você pode usar esse equipamento aqui, então, e ele é menor. Então, é um drone, eu só não adquiri para não virar acumulador, né? Então, eu vou usando, né? Você só vai comprar se realmente falar, agora se demandar. Eu necessito. Não, se demandar, falhar esse aqui, aí eu sei qual devo comprar. Uma coisa que eu quero colocar você aqui, ó, não, eu quero trabalhar nessa área, eu quero ser engenheiro diagnóstico. Claro, pessoal, para você ser um engenheiro diagnóstico, o que basta inicialmente? Basta você ser registrado no CREA. Exatamente. Primeira coisa, só isso. Mas e aí, eu posso fazer? Pode. Mas aí a pergunta que eu faço para você está habilitado? Você se sente seguro para isso? Não é só sair e falar, agora eu posso, pode fazer, mas sente segura? Você vai ter confiança de passar um relatório técnico para o seu cliente, apontar para ele as manifestações patológicas? Então, assim, mais uma vez, né, por isso que eu trouxe você, Rodrigo, sigam o Rodrigo. Estou colocando aqui o link dele, tá? Não é só porque é meu irmão, meu amigo, mas é muito didático. Eu gosto, né, Rodrigo, das suas explicações. Pontes, tudo que envolve estrutura, eu sempre converso com você. Eu converso com 2 Rodrigos. Estruturas, pontes, né, obras de artes especiais. Rodrigo Carvalho da Mata. Estruturas de edificações, né, é o Rodrigo Salles. O Rodrigo Salles é que faz projeto para CMO, para amigo meu muito. Mas, pessoal, aí eu cheguei no ponto seguinte. Eu quero será que eu tenho que comprar tudo? Especializou, você estudou, você pegou o trabalho, às vezes é uma ponte que não vai precisar levar o drone. Sim, sim. Então, beleza, não precisa. Fato. A outra, nossa, cara, aquele serviço lá tem que ter um drone, pega emprestado. No outro eu vou levar o drone, pega emprestado. Tem um locação terceiro. Também, né? Tem um terceiro. Acho que está na hora de eu comprar um drone, porque eu estou ganhando dinheiro, aí você vai investindo na sua necessidade. É assim que você fez, né, Rodrigo? Exatamente. Né? É que assim, ó, o FPV, quando saiu esse drone, o Avatar 1, eu já fiquei com muita vontade por causa dessa proximidade que você consegue pilotar. Você pilota aqui dentro. Esse não, você tem limitação de pilotar no lugar fechado. E você tá craque já? Ficou bom, não tem? Eu fiz alguns cursos, né? Se for aqui, ó. Tirei sim, da pilota normal. A gente coloca, tá? Aí assim, tem cursos, né? Tem um curso que você tira o brevet, você tira o seu código SARPAS, você trabalha registrado. Você acha que, pra você ter uma ideia, o código SARPAS é um registro que você faz na ANAC e junta suas horas de voo. Então fica registradinho. Aí esse cara conversa com o seu código ANAC. Por quê? Para você não fazer besteira, porque senão você é responsabilizado civilmente. Aconteceu comigo nessa viagem que eu fui a Londres, naquele trabalho que eu fui fazer na Inglaterra,
na Tower Bridge é uma zona de limitação de voo, não pode voar de drone. E você estava lá. Aí eu consegui, acessei o aplicativo do DJI, como eu estou logado e tem ANAC, o governo me autorizou a voar. Eu pedi uma autorização e consegui 40 minutos de voo. E eu voei em cima de uma fragata de guerra. Você só sabia disso porque você fez o curso. Eu só sabia disso porque eu fiz o curso, né? Então são informações... Você ia falar assim, agora eu vou tacar o drone aqui. Ele não liga, ele nem liga. Ah, porque ele é ligado. Na hora que ele liga, ele dá assim, ó, zona de vermelha, né, proibido decolagem. Para quem não sabia disso, novidade para mim também. Proibido decolagem, ele não deixa nem funcionar. Você precisa de uma zona que possa decolar. Autorização, está autorizado. Aí, quando você tem registro, né? Você tem registro e tem zonas que aí vai te definir o quê? Cotas. Então, quanto mais perto da zona de aeroporto, menor essa cota você tem de voo. Quando eu estou bem numa zona de aeroporto e tem uma edificação, eu posso solicitar um plano de voo, eu tenho que fazer um plano de voo e mostrar, eu preciso voar até 5 metros na altura em cima desse edifício. Aí você consegue uma limitação, aí você vai pôr a altura do edifício, aí você vai ter uma limitação de 5 metros até a altura do edifício. Aí você consegue voar. E ele não passa, Ricardo. Ponte, eu acho que você nunca passou um apuro com o cliente não, né? Ou já usando o Vant ou o drone? Não. Não, vou contar uma então. Fazer inspeção, um prédio aqui em Goiânia, pessoal. Foi no sábado, eu falei pro síndico, avisa os moradores, né? Pode deixar. Você avisou? Não, precisa não. Então tá bom. O drone subindo, você só escutava, meu Deus, que é isso? Tá calado aqui, essas coisas. Então tem que avisar, pessoal. Se você for fazer num prédio, pessoal, fecha a sacada de vocês, a janela, que o drone vai estar passando. Senão, às vezes, o drone vai pegar uma imagem que a pessoa não vai ficar legal, né? Ricardo, tem um procedimento, na verdade. Lá no curso a gente tem esse... Quando você vai fazer um voo que é condomínio, você precisa avisar por e-mail e um retorno do síndico. Então você tem que pedir, olha, síndico, eu vou fazer uma inspeção de fachada. Porque ele não vai conseguir avisar todos. Sempre vai ter um que não sabe. Pregar no correio, mandar e-mail para todo mundo. Ele não vai fazer isso. Pregar no elevador. Normalmente não faz isso. Então você precisa do representante, aquele cara que te contratou. Que autorizou. Ele precisa da autorização formal dele. Então o e-mail, a mensagem do WhatsApp é formalização? Não deixa de ser. Mas o e-mail é mais robusto. O e-mail, como dizer assim, o e-mail é mais... não é tão coloquial, vamos falar assim. O e-mail é uma coisa mais formal em relação ao WhatsApp. A documentação é mais robusta. Então, essa documentação é importante você passar esse e-mail para pedir para o pessoal. Mas é isso, Ricardo. Então, um pouco só de mercado, só para falar um pouco de valores, né? Da inspeção das pontes. Recentemente, apareceram as inspeções de pontes para iniciativa privada. Porque o pessoal fala assim, Rodrigo, inspeção de pontes é só para o DENIT, é só para o GOINFRA, é só para o DER Paraná. Não. As inspeções têm demandado também para as concessionárias. As concessionárias têm demandado isso. Então, a concessionária ela precisa de um diagnóstico da obra de arte, porque a NTT começou a cobrar dela. Entendi. E aí, o que acontece? Mas tem as pontes municipais também. Tem o município também. Inclusive, nós estamos passando, eu recebi hoje um pedido de proposta de 15 pontes aqui em Goiânia que precisa passar por uma intervenção. Por quê? Essa semana, foi matéria dessa semana, o Ministério Público notificou a Prefeitura. Por conta de 3 pontes, lá na T63, tem umas outras 2. Eu só me lembro da 363. Risco mesmo. Risco. Que, na verdade, um inspetor de pontes lá não foi tão claro. Mas tudo bem, gerou alarme. Aí uma pergunta, se você puder... Eu sei que uma vez nós fizemos um trabalho que nós notificamos a prefeitura através do CREA. Sim. Você lembra desse caso? Na ponte ponte ali perto do Avenida H. Então, e foi feito o serviço. Foi. E aí a prefeitura foi corrigindo. Não é dessa gestão, tá, pessoal? A prefeitura começou a fazer o serviço e a prefeitura foi notificada porque não tinha RT. Estava inadequado, né? Foi fazer o serviço e estava sem um procedimento, e estava lá fazendo, cadê a RT? Notificou. Né? Tem que ter um responsável técnico. Essas do Ministério Público, o engenheiro do Ministério Público vai lá e notifica e fala, a ponte está com problema? Porque vou te falar a pergunta.
Às vezes o cara também não é especialista em ponte. Pois Rodrigo. bem, exatamente. Aí acaba fazendo alguns alarmes sem necessidades. Aí chegar falando, não é nada disso. Exatamente. Olha, eu estou atuando num trabalho, assim, eu estou falando sobre as concessionárias, né? Então as concessionárias saíram contratando empresas para fazer inspeção de pontes. E esse ano eu fiz um pouco mais, eu fiz já umas 32 inspeções já de pontes. Para o ano é muito, porque é um valor agregado bom, né? Muito bom. E tem, para um ano, é um trabalho grande. Eu estou com 72 em orçamento. 72 em orçamento. Então, olha só, uma concessionária aqui regional, até uma concessão relativamente nova, contratou uma empresa do Paraná, né, e essa empresa fez lá umas inspeções de pontes e meteu umas notas críticas de várias obras de arte e eles mandou de NTT, intervenção imediata. Aí uma empresa que eu presto consultoria do Rio Grande do Norte está sendo contratada para fazer o serviço e me procurou. E nessa consultoria foi avaliar a inspeção que foi feita, entendeu? Inspeções de nota 1 que é nota 3. Isso então isso gerou o quê? sério. Gerou assim, ó. É óbvio que gerou um alarme, as pessoas ficam um pouco mais confortáveis em relação por causa do estreito, né? Mas o que acontece? Eu estou fazendo uma empresa que eu tenho um planejamento financeiro, eu acabo adiantando esse aporte financeiro, sem necessidade. Então, Não, entenda... E sem falar, Rodrigo, que pode ser também o quê? Eu vou explicar de uma maneira diferente, para o pessoal entender. Quando a pessoa faz a avaliação e classifica como 1, igual você falou aí, e aí tem que ser imediatamente, às vezes realmente vai desembolsar um dinheiro que não precisaria ser desembolsado no momento. E é a mesma coisa, eu considero que seja um profissional que não foi muito cauteloso, porque geralmente cauteloso é o quê? A pessoa que consegue dominar. Vou pegar um exemplo de prédio. Vou dimensionar uma estrutura. Eu dimensionei ali, deu 6 barras de 8 milímetros, pilar. O cara que dimensionou e tem medo demais fala, não, pode colocar 6 barras de 16 milímetros. Está totalmente focado. Não vai cair, não vai cair nunca. Eu tô falando que o cara vai fazer isso aí para você arrumar o mais rápido possível e tudo, mas tem que ter cuidado em tal diagnóstico. Desperdício energético. Desperdício energético e às vezes pode até mandar uma energia que você poderia estar concentrando numa realmente classe 1, concentrando numa classe 3, igual você falou. Então, mas o que é a estratégia? A gente vai ver até a forma de escrever, a forma que está apresentado. O linguajar, né? Aí o que acontece? Do laudo também. É o que a gente bate na tecla, a questão do treinamento, né? O que as pessoas devem estudar. Por que as pessoas devem estudar? Porque muitas das vezes tem contrato que não dá espaço para esses erros. Quando deu espaço, mobilizou, tal, aconteceu, beleza, mas às vezes vai ter cliente que ele vai falar que ele vai te qualificar mal e você não vai fazer mais. Então, entrar no negócio, e a gente já viu muitas vezes acontecer isso, até em edifício, dos caras chegarem, olha, vai cair o prédio, não sei o que, começar, uma conversaiada fiada, gera um transtorno, condomínio tem muito esses problemas, Tem demais. Gera um transtorno, e por muitas vezes, é por isso a necessidade da NBR 16747, a norma de inspeção predial, que ela define o quê? Os patamares de urgência. Os patamares de urgência é para isso, grau 1, grau 2, grau 3. Por que esse patamar de urgência? É porque várias vezes aconteceu isso em prédio. Está lá falando que tem um problema estrutural aqui, é assustador, não sei o que, e de repente você vai olhar e fala assim, ó, o problema não está aqui, o problema está ali, ó. Por muitas vezes, Ricardo, em hospitais, eu não posso nem falar desses hospitais aqui em Goiânia, porque está uma briga terrível, eu não posso falar. Eticamente, o que eu falar pode criar um transtorno muito grande. Aí vamos esquecer as pontes. Aí, só para você ter uma ideia, já teve hospital que eu inspecionei, que eu não vou falar o lugar nem a cidade, que ele estava com algumas preocupações, e a preocupação principal é que o sistema de incêndio não funcionava há 10 anos. Agora imagina um hospital, uma maternidade, pegar fogo, cara. Aconteceu em Santa Catarina, no hospital que pegou fogo lá, e o sistema de incêndio funcionou. Assim, a gente claro que está falando aqui, mas é muito séria essa questão da manutenção. A gente falou
Tem um dado, não sei se você sabe, Rodrigo, vou comentar aqui, do Secof, São Paulo, que de 66, do total de manifestações patológicas, 66% é proveniente da falta de manutenção, tá? E dessas 66% sempre tem está relacionado a alguma coisa com a água. Então isso aí realmente é só um dado, só curiosidade, só para você ficar sabendo. A ponte, o que acontece? Os maiores problemas nas pontes. Os maiores problemas da ponte é o problema de lixiviação de borda, que é a ausência de pingadeira. Por quê? Até 1985, ou melhor, antes de 1985, a seção transversal padrão da ponte não tinha pingadeira. Hoje já tem. Então já melhora a condição da vida útil da ponte. Tanto é que a gente, e aí, funcionamento não tinha. Escorre essa água, desce, começa a lixiviação, de repente carbonatação, aí depois a despassivação da armadura, corrosão das armaduras, desplacamento. É um serviço pro arte. Questão de uma curiosidade assim, só para ponte. Geralmente o tipo de concreto depende do grau de agressividade, depende e tal, mas geralmente esses projetos novos que você está fazendo, Rodrigo, em média está sendo qual o FCK? Concreto protendido, 40, às vezes 50, normalmente 40, mínimo 30, está na norma. Mínimo 30. Mínimo 30, Então, só para ter ideia, antigamente era quanto? Era 20. Era 20. E aí, para quem não entende, pessoal, o concreto FCK 20, ele é muito mais poroso que o FCK 30. Exatamente, Então, o concreto mais poroso, você consegue ter mais manifestações patológicas. Exatamente. E hoje, para a questão tem alguma impermeabilização que faz na ponte ou não? Não. Eu nunca vi, por isso que eu tô perguntando, impermeabilização na ponte. Negócio assim, pela classe agressividade ambiental, normalmente a ponte tem classe de agressividade ambiental 2 e às vezes 1. Se tiver lá na roça, lá no meio do mato, lá é 1, cara. Tranquilo. Entendeu? Mas eu vou especificar o cobrimento da 3. Entendi. Entendeu? Porque o cobrimento, a gente está falando aqui, o cobrimento é para você, a questão envolve aí a questão da carbonatação, por exemplo. Exatamente, Aí, o que acontece? Quando é concreto armado, que a gente faz muito projeto de ponte de concreto armado, que não é protendido, né? Aí a resistência mínima é 25, e é até saudável trabalhar com 25. Por quê? Tem lugar que não chega caminhão betoneira. Aí eu tenho que fazer a usina local, né? Que seja betoneira ou que seja mini usina, né? Olha como é que são as coisas, né? O pessoal está assistindo aqui. Eu vou utilizar o concreto X, não, eu vou falar da minha área, vou utilizar argamassa em silos e tal. Mas não é, pessoal. Você tem que verificar onde que está a sua obra, no caso de ponte ou edificação, e ver como os recursos vão chegar lá. Exatamente. Que às vezes, como você falou, eu tenho que fazer uma usina no local. Exatamente. Tem que montar um canteiro de obra do lado da obra. O peão tem que morar lá. Fica lá de segunda a sexta e final de semana vai para casa. Pra você ter uma ideia, a gente tem quando a ponte mais comum que o pessoal gosta de ver é a ponte pré-moldada, né? Que é a longarina montada com guindaste. Mas tem lugar que não tem estrada para o guindaste ir. A estrada é tão rudimentar que o custo da mobilização e desmobilização do guindaste é muito alto. Nós estamos falando de custo. Eu já vi mobilização de R$400 mil, mobilização. Deixa eu fazer outra pergunta curiosa para você. Você lembra uma vez que a gente fez um orçamento de uma ponte? Não era uma ponte, era uma arte específica, bueiro celular. Grande. E aí você falou que o cara tinha apresentado um orçamento X e nós fizemos e não tinha nem condição de chegar naquele preço. Sim. O que sucedeu? Ele executou essa obra. Essa obra é o seguinte, esse bueiro, a história desse bueiro é o seguinte, era para ser 2 pontes, e aí um estudo que eu fiz, fui contratado para fazer a ponte, o projeto da ponte. Só que no estudo hidrológico, eu vi que tinha viabilidade de fazer um bueiro celular, que o custo era, a ponte estava orçada em 2,5 milhões, e o bueiro celular ficou a preço orçado, nosso orçamento na ordem de 800. E eles fizeram por 500 e poucos mil, uma coisa lá que era o preço-custo nosso lá, que a gente tinha até feito, tentando pegar essa obra, né? Por que ficou mais barato? Porque ele estava mobilizado. Foi a mesma empresa que fez a terraplanagem, né? A mesma empresa que fez a terraplanagem fez o bueiro. Então, ou seja, já estava mobilizado. A gente não ia ter problema de mobilização. Né? Tem que ter esse cuidado. Aí, esse bueiro aconteceu uma coisa interessante, né? Que
uns 2 anos depois, já em operação, né, o pessoal me ligou, falou, Rodrigo, o bueiro está fissurado aqui, bem no meio, né, vem cá dar uma olhada. Eu falei, vou. Aí eu olhei lá no meio, né, peguei a trena, medi, né, olhei o projeto, aí eu falei, cadê a junta de dilatação? Se o homem não fez, Deus foi lá e fez. 40 metros de comprimento, cara. Ele não fez junta de dilatação, era para ser 3, era para ser junta a cada 15, 3 ou 4 juntas no projeto. Pois aí, eu não entendo. Tá no projeto e tá o cara não fez. Junto, você não precisa, não fez, viu? Aí, cai não. Como é que resolve? Eu vou te fazer um orçamento. Nós temos que ser frio, né? Por quê? Primeiro, você mobilizou para ir ver o problema com medo de erro de projeto, né? Porque normalmente a gente atende o cliente quando ele fala assim, tá fissurado aqui, está acontecendo fissuras. Aí você fala, manda a foto da fissura, né? Fala, deixa eu lá olhar. Quando é uma fissura que a gente olha, que é a retração do concreto, junta de dilatação, algumas coisas a gente fala, olha, normais. São situações convenientes, faz esse tratamento, resolve, né? Aí quando vem uma situação dessa que você fala, deixa eu olhar, aí você tem que mobilizar, você tem que ir. Aí você vai fazer algumas perguntas básicas, né? Porque se o projeto está de acordo com a norma, você foi treinado para isso, você tem expertise para isso, aí você fala, olha, quais são os pontos cruciais que acontecem essas manifestações patológicas? A ausência de junta, né? A armadura insuficiente. Aí o passador é incorreto, traço incorreto. Algumas situações de estrutura que não foi respeitado. E tem coisa que tem a manifestação patológica, mas não gera perigo estrutural. Concordo. Né? Por exemplo, a fissura causada pela corrosão devido à lixiviação. É uma fissura que pode virar problema estrutural? Pode sim. Mas quanto tempo? 20, 30 anos. É muito tempo mesmo, muito tempo. Que é uma intervenção básica, você dá mais 50 anos de vida útil, né? Então, o risco, a análise do risco que é importante. É por isso que muita gente olha, às vezes chega num reservatório de água, tá lá a armadura exposta, chega numa ponte, tem a armadura exposta, tá caindo. Cara, não, isso aqui é falta de cobrimento, isso aqui é despacificação no concreto, que precisa só de um tratamento de ProArt, que é barato. 90% das manutenções das estruturas, eu vou falar ponte, estrutura, é manutenção simples. Mas por que dá problema? Por que, Ricardo? Porque não faz nada. É igual você falou, chega lá, situação simples, tá um tratamento, dura mais 50 anos. O que acontece? O pessoal deixa aquele problema vai aumentando, não vai tratando e aí sim, aí cai. Não, agora aí caiu, porque não tratou lá atrás. Eu vi uma laje numa piscina recentemente, num condomínio, né? Aí estava bem deteriorada mesmo. E era uma laje de suporte onde é que estavam as bombas da piscina, então tinha muito estoque de cloro, né? Então era um ambiente de atividade muito alta, né? E o pessoal ia começar um reparo estrutural lá. E era uma laje, Ricardo, que estava bem problemática, um pouco maior que 2 vezes essa mesa aqui. Aí eu falei, não, nós vamos começar o reparo. Eu falei, começar o reparo? Cara, mete um martelete, tira essa laje, faz outra. Faz outra, é mais barato. O prédio só tinha 60 anos. Eu falei, sai mais barato do que você reforçar. Arranca, mete um martelete, tira essa laje aqui, faz outra. Eu vou até mais longe, faz um suporte aqui de acrílico ou de estrutura metálica, alguma coisa assim. Essa laje aqui não tem funcionalidade, é um lugar aqui de serviço. Tira, né? Apoia em outra coisa. Entendeu? Assim, então essa expertise do inspetor, né, do vistoriador. Você ter noção do problema, alarmar adequadamente. Eu fiz esses dias um alarde aqui da ponte de Realma, né? Depois que a ponte JK caiu, eu tive 200 e tantas mil visualizações lá, dei entrevista. Foi lá, você fez... Cara, 3 anos atrás nós tínhamos feito um trabalho de conclusão de uma especialização. O menino queria fazer um estudo lá. Você foi orientador? A menina trabalhava no DENIT e eu fui orientador, nós fomos lá. Essa ponte, ela tem o mesmo sistema estrutural da ponte JK que caiu. E lá você já identificou que a ponte já estava crítica? Tem problema, não estava crítica. Não, na época estava. Tinha nota 3. Agora está crítica? Nota 3 ainda. Nota 3 ainda. Nota 3, entendeu? Qual que é o problema dela? É a época do dimensionamento. Ela é de trem tipo de 24 toneladas. E está passando agora lá o quê? 45. A tipologia de 45 atual.
É óbvio que não é o caminhão é de 74 toneladas, mas tem mais eixo, né? A solução aí seria o quê? Reforçar a ponte, mudar a associação Reforçar a ponte. A ponte tem, essa ponte lá de Rialma, ela tem, que é sobre o Rio das Almas, né? Ela tem duas situações, né? Primeiro, tem tipo menor e também largura. Então tem que ser alargada a ponte. Então precisa de uma intervenção. Rodrigo, é possível? É. Rio das Velhas, em Minas Gerais, tem um projeto em execução. Essa aqui em Jataí tem outro projeto em execução. Então existem, é por isso que eu falei para você desse evento que aconteceu em Brasília essa semana, entendeu? São 400 pontes que precisam passar por uma atualização. Qual é o nome do evento, Rodrigo, que o pessoal quiser pesquisar? Foi um evento que aconteceu em Brasília, mas foi fechado. Entendi. Foi um evento fechado ali para as construtoras, né? Quem ministrou foi o professor Túlio Bittencourt, o professor Paulo Helene, né? Um pessoal de peso aí do Ibracon que deu esse suporte lá para falar sobre isso. Meu professor de ponte, eu lembro o nome dele, professor bacana, Daniel. Seu Daniel. É referência em ponte aqui, sim. Nossa, né? Ele tem um livro, né? De ponte Duas Longarinas que ele atualizou, já é azulzinho, né? Com a norma de que antigamente a NBR 7188 era de 1988, 88, 89, alguma coisa assim. Aí atualizou em 2014, 2013, alguma coisa assim. Agora tem uma atualização em 2024. Né? Legal. Aí dele já outro cara que eu achei interessante, que passou esses dias até no Fantástico, foi o Bruno Tissar. Ele deu a reportagem lá falando, e é conterrâneo nosso falando de pontes, perito né? De estruturas. Lá da Polícia Federal, né? Rodrigues, então a gente chega numa conclusão, assim, eu já tinha essa conclusão e você só reforçou isso, que não basta somente formar. Constantemente a gente está pesquisando, estudando. O meu sogro, ele é advogado, você conhece ele, o doutor Pedro, vou colocar aqui meu sogro aqui, Enio, né? Não, Enio, meu sogro, esse é meu sogro, ele está sempre estudando, então não é uma coisa repetida, sempre surge um problema novo para ele, então está sempre aprendendo. Aí pode acontecer do quê? Não, esse aqui já aconteceu, eu já sei como resolver. Isso se chama, né, por isso que eu coloquei meu sogro, né, eu tenho costume de falar isso, é experiência. E você tem muita experiência com essa questão estrutural, principalmente com pontes. Eu não comentei aqui, o Rodrigo, ele dimensionou, acho que você não dimensionou, mas você ajudou uma construtora do qual eu fui estagiário, que ela montou uma empresa de pré-moldados. Eu não vou falar o nome dela, mas é uma grande referência nossa aqui, é de um amigo nosso. E teve até, durante a montagem, você não estava acompanhando, mas você foi chamado depois para auxiliar questões judiciais porque morreu um operário. Você lembra desse caso? Sim. Morreu um operário porque foi levantar o guindaste, foi levantar a viga, né? A longarina. A longarina é aquela maior viga de bar da ponte, pessoal. Então é longarina e transversina, certo? Uhum. E aí ele foi içar e tombou. Tombou que ele não saiu e caiu em cima, que é onde que ele estava, esmagou ele, né? Exatamente. E aí você... nesse caso aí, o que sucedeu para a empresa? Primeira coisa. E quem era o RT responsável? Porque tem que ter acompanhamento técnico para içar, não tem? Sim. E eles estavam bem amparados, né? Tinha plano de rigging, tinha os responsáveis técnicos de execução, tinha técnico de segurança de trabalho, tinha um sinalizador. Tá? Então foi uma falha que no equipamento viu lá uma operação de um desligamento da célula de carga do operador, o seu Isaías, que faleceu, infelizmente, que ocasionou o dano, né? Foi uma falha humana. Foi entendido que sim, apesar que o processo criminal correu. Porque o processo criminal correu e finalizou com um acordo de não percussão processual, né? Então, esse acordo de não percussão, assim, olha, é o seguinte, você vai pagar uma cesta básica, alguma coisa assim, né? E durante 5 anos aí, toma cuidado. Toma cuidado no trabalho. Resumindo, por que eu chamei a atenção? Não é só... Quando envolve obra, pessoal, você sempre tem um risco à sua vida. Não, é tranquilo. Você vai pesquisar a construção civil, ela geralmente está entre os 3 primeiros em caso de acidente. Lembra quando a gente fazia faculdade, desbarrancou em cima de um cara lá, né, caiu a terra, os peão conseguiu salvar o cara. Lá na faculdade. Morreu aquele engenheiro lá fazendo o cara foi dia de domingo, olhar a obra e tudo, tinha um talude lá, havia chovido, né, e
desmoronou em cima dele, morreu. Então, profissionais treinados, com treinamento e muito cuidado com a segurança da obra. Muito bem. Então é bom ter um responsável técnico, uma pessoa que realmente não é brincadeira, assim, eu quero falar porque não é brincadeira construir ponte. E aí uma coisa que eu costumo falar em meus podcasts, e a gente está continuando aqui e falar disso aqui, eu vou fazer engenharia porque eu gosto de matemática, porque eu sou bom. Geralmente foi assim que aconteceu com a gente. Verdade. Não gosto de trabalhar com pessoas, vou trabalhar com exata. Se fudeu. Aquele peão que tá foragido da polícia, que matou a vovó e o cachorrinho dela lá, onde que ele vai estar? Pode estar lá no seu canteiro de obra, Rodrigo. Não. E eu nunca trabalhei com execução de pontes, pessoal. Já visitei com o Rodrigo, vou colocar umas fotos aqui, umas pontes que o Rodrigo estava fiscalizando. Já fizemos um trabalho junto de estudo para fazer aquele viaduto lá de Valparaíso, né? Vou colocar aqui a foto. Mas tem muita história que fala que os operários que executam pontes são muito perigosos. Você tem história? Assim... Não, perigoso mesmo, assim, que os caras, assim, para começar, fica só com o homem o tempo todo. E aí, mexeu com a marmita do cara, ou então comeu o frango dele, é motivo para matar o cara. Essa é a história que eu escuto. Mas assim, tá um pouco mito já, né, Ricardo? Porque assim... Mas antes não era assim não, Rodrigo? Rapaz, assim... Trecheiro, é um cara trecheiro. O trecheiro é um cara diferente, tá? Eu sempre escuto isso. Porque assim, ó, eu tô com uma turma aqui do Rio Grande do Norte que tá aqui, né? E eles estão com as obras de passarela, então os caras ficam 4 meses fora de casa, eles ficam 5 meses fora de casa. Mas uma coisa é perto da cidade. Mas eles andam o Brasil todo, assim. Essa é uma equipe consolidada, né? Que anda o Brasil todo, que recebem ordens remota, né, para o celular, faz reunião, consegue tocar, os caras são bem legais. Agora, sempre tem esses doidos, né, cara? Eu já tive uma situação de um cara que estava concretando uma peça pré-moldada, né? Rapaz, eu sei que ele tinha um relacionamento com... Ele era homossexual, e ele tinha um relacionamento com um outro homossexual, um homem, só que transvestido, um travesti, né? Entendi. Rapaz, aquilo acabou... E esse travesti era muito ciumento, o cara de levar ele na porta do trabalho. E aquilo gerou um burbúrio. Aí começa, né? Gerou burbúrio. Rapaz, né? O cara só... Não tem nada a ver, assim, então, claro que ninguém chato. Nós não estamos discutindo a opção do cara, isso. Mas isso aí, peão começa a pegar no pé. É para você ver que é um problema até de segurança do trabalho. Que a gente tem essa discussão, né? Que isso gerou uma discussão. O cara assassinou o outro dentro da obra. Na obra da ponte. Piadinha sem graça, ele foi lá e matou o cara. Tem que ter cuidado, tem que ter respeito. Olha o tanque é perigoso, né? Isso é um ambiente perigoso, né? Porque até mesmo nós... porque assim, a gente fica estressado. Dependendo do cara que matou o outro na obra, assim, claro, não estou justificando ele ter matado, não. Mas isso é um tipo de situação, assim, que não acontece só na obra. Por exemplo, qualquer local, se o cara for brincar com esse tipo de coisa, exatamente, com a pessoa, aí você tem que dar treinamentos para evitar assim, essas... Não, isso se chama respeito, assim, em qualquer classe social, se você for brincar com esse tipo de coisa, se aí você tá... mas é esse peão doido que você falou, cara, isso aí entendeu? Tem. Porque o cara não tem nível de instrução muito... Aí você tem que treinar. Então, o que é uma observação, nós, gestores... Se eu tenho esse tipo conversar. de... Nós temos os nossos peões, nós temos os nossos funcionários lá. Se eu tenho um funcionário que é homossexual, eu tenho que fazer um banheiro separado para ele, entendeu? Nas minhas obras, eu até não ter, ou eu coloquei ele para usar o nosso banheiro administrativo. Tem a questão entendeu? Seguinte, se ele assumiu, né, se ele venceu essa barreira, porque assim, eu acho que é uma barra para quem... com certeza. Coisa é a pessoa se assumir, depois enfrentar a sociedade, e se ele teve a liberdade de conversar com o seu gestor sobre a opção dele e tudo, chama uma reunião com os líderes. Isso, olha, o cara está desconfortável, está tendo essa conversinha e tal. Vamos tratar de uma maneira assim adequada, né? E você tem que ser sério, né? Você não pode entrar na onda da conversinha, por quê? Aí de novo, né? Não pode ter falta de respeito. Falta de respeito, a humanidade. Então é uma situação muito trágica que eu vivi em obra desse louco, desse peão doido, entendeu? Que é sem referência. Aí depois é óbvio, a gente foi analisar, o cara já tinha problemas passado, né? Já foi preso.
Então, acaba que aquela análise que o pessoal acaba fazendo de antecedente criminal passou a ser necessário, né? O pessoal tem feito cada vez mais. Cada vez mais, infelizmente. Eu brinco assim, eu tô brincando aqui com a questão de obra, porque tinha muito em obra, mas tem em todas as áreas, tá, Rodrigo? Eu falo obra assim porque é o nosso ambiente. É o nosso ambiente, Então, eu vou te contar um. Eu não sei se eu te contei, na época que eu era estagiário, o pessoal vai rir aqui. Eu cheguei na obra e o Leandro... Rapaz, acho que eu até sei dessa história. O Leandro estava sentado... O Leandro estava sentado assim, dando a bronca. Eu sentei na minha cadeira de estagiário, sentei e o Leandro assim pro cara, ó. Mas você não pode fazer isso. E a boca dele tava assim, ó. Você não pode fazer isso. Querendo rir, né? Você não pode, ó. Rir, cara. E aí ele falava assim, mas foi ele que puxou meu dedo. Foi ele que puxou meu dedo e tal. Mas você não pode fazer isso, tal, né? Ó, não quero saber mais. Vai pra lá. O que acontece? O peão, no final do dia, foi lá, o outro, afiou um ferro de obra, ferro 8mm, ou 10, que ia furar o cara. Então, ó, conversou, parou, para com isso e tal. O que aconteceu? Um dia anterior, o cara tomando banho, chuveiro de obra, aqueles homens assim, hoje tem divisória. Hoje não pode. Antes era tudo aberto. Linear, um do lado do outro, e aí era na parte alta, um cara foi e sentou na escada, e um cara tomando banho aqui. O cara baixou lá pra lavar o joelho, alguma coisa assim, o outro foi e encostou. No que encostou assim, o cara, aí puxou o dedo dele. Foi ele que puxou meu dedo. Cara, o cara queria matar. Mas olha as brincadeiras que tem na obra. Aí mata mesmo, cara. Você tá doido? Aí chegar a encostar ali. Perigoso. Então, essa é uma das situações que aconteceu na obra, assim, o pessoal vai rir aqui. Se você tem algum caso aí, vocês podem compartilhar e tudo. Já passei por isso. Já ficar no meio de peão. Chego lá. Aí o cara chega, vou te matar e tudo. Aí o cara ficou atrás de mim assim, me segurava assim. Não. Eu falo, pô, você vai acabar me furando, velho. Então, deixa eu sair do meio aqui, você mata ele. Para com isso. Aí separei o pessoal. Arranhar carro do outro peão. Ricardo, vem aqui. Chegou lá o cara com uma faca querendo matar o eletricista da obra. O que é isso aí, pessoal? Para com isso. Separar a briga, cara. Aconteceu umas 4 vezes. Isso é terrível. Rodrigo, então, assim, finalizando, pessoal, né? Eu queria te agradecer e falar o seguinte. Inspeção de pontes, trabalhos relacionados a obras de arte, nós comentamos. Então, é um mercado, não é promissor, já é uma realidade. Tá? Exatamente. O Rodrigo, eu sei que você está sendo muito requisitado, o pessoal está te buscando para dar cursos. Você, assim, eu vi seu curso, eu estou acompanhando. Você já montou quantas turmas? A primeira turma do Expo Inspeção de Pontes foi em 2020. Lá atrás, antes de cair. Exatamente. Em 2021 nós tivemos 2 em 2020, 2021 tivemos mais uma, e aí foi quando, na pandemia, explodiu o serviço. Né? De serviço e procurando curso. Isso, mas a parte aí ficou o curso gravado, né? À disposição, o pessoal fez. Eu tenho, desse curso de inspeção de pontes, tem 400 alunos que já fizeram no Brasil todo, né? Aí um detalhe, eu conheço o seu curso, mas você está dando um curso de inspeção de pontes, mas o curso seu que eu vi, o primeiro, era dimensionamento. Não, teve, o de 2020 era de inspeção. Aí depois que teve outros de dimensionamento, tal, teve uma sequência. Legal. Aí, inspeção de pontes, como ficou esse gravado, né, por um tempo, ficou lá há muito tempo, o pessoal fazendo, às vezes eu fazia só um atendimento. Só que teve atualização da NBR 9452. Tem que atualizar o curso. Aí, quando teve atualização, aí o pessoal começou a demandar, professor, vamos fazer um novo curso. E agora nós lançamos a mentoria em inspeção de pontes. E por que mentoria? Porque agora o curso é ao vivo, não é gravado. Legal. Ele vai ser online e ao vivo. Então, para quê? Para troca de experiência. Né? Então, eu tenho inspecionado quase 800 pontes, já de RTs, muito estudo de caso. E eu não falo só da inspeção de pontes, eu falo também dos serviços posterior à inspeção, porque a gente faz a inspeção, aí depois, dependendo da situação, você faz ali a reabilitação, projeto. Às vezes você pega a fiscalização do serviço, às vezes você pega o serviço em si, às vezes o pessoal... às vezes o pessoal pensa que não, então eu só vou pegar a inspeção. Não, assim, por exemplo, eu sei que para órgãos públicos, quem projetou não pode fiscalizar. Exatamente. Então, por exemplo, eu não ganhei aquele projeto. Mas eu posso licitar, eu tenho essa capacidade, eu posso fiscalizar, eu tenho essa capacidade. Sim. Pronto, fiscalizou. Então, essa é uma sequência de oportunidades.
E igual nós estávamos tratando, né, Ricardo? Não é um mercado futuro, é um mercado presente. Já é a realidade. Já é a realidade. É a engenharia de diagnóstico agora nas pontes. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, dos formados, tem vários, nós temos engenheiros formados, mas quantos são especialistas em pontes para poder fazer um diagnóstico e um prognóstico adequado de ensaios, adequados aí para poder fazer a solução da obra de arte? Ou será que eu vou ficar dando só nota péssima aí, alarmando, criando situações que depois vem um expert? Aconteceu isso no DENIT. 800 pontos, aí depois que contrataram a expert mesmo, os caras, não é 800 não, é 400. Uai, então eu acabo perdendo esse mercado. Eu vou colocar o seu link então, posso colocar, né? Claro. Pessoal, quem tiver interesse em fazer um curso do Rodrigo, rodrigodamata.com. rodrigodamata.com, vou colocar um link aqui e vamos fazer uma promoção? Vamos. Quem chegar, claro, só quem falar, senão, quem chegar e falar, não, eu vi no mundo das obras, eu queria fazer, dá um desconto do preço que tá lá. Claro, 10% no mínimo, né? Fechou, 10%, então vai ter o preço, aí você fala, se o cara falar assim, ó, a palavra-chave, mundo das obras, isso, ó, Johnny. 10%. Vai falar pro Johnny. Johnny. O cupom desconto, Mundo das Obras, 10. Fechou. Mundo das Obras, 10. O Johnny, para quem não conhece, pessoal, o Johnny, ele toma conta dessa questão do marketing, né, essas questões. Muito bem. E o Johnny é o que toma conta do Rodrigo e o meu é o Enio. O Enio tá aqui, né, trabalhando aqui, né, Enio? Então, pessoal, eu recomendo, você que tem vontade de aprender mais sobre dimensionamento, sobre manifestações patológicas, como tratar, o que verificar, o que observar, o que escrever no seu laudo técnico referente a uma obra de arte, a uma ponte, a um viaduto que a gente comentou, ou uma passarela, né? Faça o curso do professor Dr. Rodrigo Carvalho da Mata, né, que eu chamo carinhosamente como Mão de Sabão, por época de faculdade, mas meu apelido é Zóio, ele era Mão de Sabão, mas é um cara assim que me ajudou muito na faculdade. Nos ajudamos também, né, Rodrigo? Ninguém forma sozinho. Foi. Quem falar que fez engenharia sozinho, eu já nem escuto mais, nem tenho amizade, porque é mentira. Então, pessoal, acompanhe ele nas redes sociais. E tem muito caso de pontes, né? A gente não comentou aqui, tem aquele caso da passarela lá do Rio de Janeiro, aquela das bicicletas que caiu. Sim, aquele caso que você comentou, né? Que a gente comentou aqui no nosso podcast de periodicidade. Então ali ocorreu uma situação que nunca havia acontecido, Isso. o Castelinho, que foi a NASA divulgou na época, que foi quando a Lua nunca havia chegado tão próximo, né, da Terra. Astrônomo. Né? Então, e a Lua, quando chega, pessoal, a maré sofre influência da Lua. E foi o que promoveu aquele acidente. Né? Então, assim, não é um outro podcast sobre esses casos, mas o Rodrigo tem isso. Ele tem isso nas redes sociais dele, no material dele, esses casos, que é bastante... Ou seja, abriu o olho... O que aconteceu isso? O projetista errou? Não, nunca havia acontecido aquilo. Eu até comentei com meu sogro, eu falei, mas isso nunca aconteceu, seu Pedro. Mas a pessoa tem que prever isso aí. Eu falei, então a gente tem que prever aqui essa estrutura aqui para suportar o impacto de uma nave espacial. Não, é que você está falando, pode acontecer, nunca aconteceu, né? Aí ele ficou rindo e falou, você está certo. Então você geralmente, no caso da ponte, a altura do rio, tudo, você faz o estudo de periodicidade. Exatamente. Né? Pessoal, Rodrigo, vou deixar então para você finalizar. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, né? Pessoal. Primeiro, Ricardo, né, Mundo das Obras, canal que está aí arrebentando. E agradecer pela oportunidade. E tendo a oportunidade de segui-lo no canal lá, tanto no YouTube e no Instagram, muito material está lá gratuito, né, muita informação estratégica. E um conselho final, né, Ricardo? Conselho... Esses dias um cara me ligou, professor, você me dá um conselho, né? Tinha um problema estrutural na obra dele. Aí você falou, contrata um engenheiro. Vou te dar um conselho, faça o dimensionamento dessa estrutura. Não, eu já vi assim, ó. Aí agora eu quero consultoria. Falei, agora eu vou te cobrar, né? Não, eu já vi assim, ó. Você pode me dar um... Como é que é? Você pode me dar um palpite, né? O pessoal fala assim, você pode me dar um palpite? Aí você fala, posso. Contrata um engenheiro, né? Mas agora um conselho. Um conselho, né? Contrata um engenheiro, não tem assim, eu não lembro como é que é. Me dá não, é só uma consultoria, não, contrata um engenheiro, né? Um trem assim. Rodrigo, para finalizar, você conhece o Shark já, né? Sim, sim. Você sabe por que é Shark? Tubarão, O tubarão. Não, é claro, tubarão, né? Mas você sabe por que é o tubarão? Ele come na obra.
Na obra, quando... Jacaré. Jacaré, pessoal, a obra que come os funcionários lá, assim, mandou embora, ou o jacaré Começou a chover. Fala assim, ó, o jacaré pegou. Começou a chover, O que aconteceu? Jacaré pega quem faz coisa errada. Então vamos falar nos problemas, vai apertando os tempos. Vamos lá. Desenvolver um laudo de ponte sem ter especialização. Jacaré. Não. Aqui. Aperta o dentinho. Ó, não pegou ainda o Shark. Vai pegando. Não fazer uma perícia correta. Aí, ó. O Shark vai te pegar, viu? O nosso é o Shark. Pessoal, então, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Sigam aí nas redes sociais. O intuito é conhecer mais, né, sobre obra. Nós não estamos aqui dando uma aula nem nada. Se você quer aprender mais sobre pontes, procure, né, uma referência, o professor Dr. Rodrigo Carvalho da Mata. Eu tenho certeza que vocês vão ter bons materiais e consultoria, né? Eu tô com dúvida, Rodrigo, como é que se faz e tal. Eu tenho certeza que o Rodrigo irá auxiliá-los, tá? A intenção é transformar a nossa engenharia uma das melhores, tá? Bons profissionais, bons mestres de obras, bons pedreiros, bons serventes, ou seja, nós temos tudo para ser os melhores, né? Temos tudo. O brasileiro não é preguiçoso, né? Nunca, de jeito nenhum. Graças a Deus. Então, tudo que eu tenho, eu aprendi no canteiro de obra, aprendi com mestre de obra, aprendi com amigos na faculdade, aprendi com todo dia. Então, pessoal, esse é um pouquinho mais da nossa história aqui e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima.